universe is about new beginnings. It's about asking the really big questions. Then, taking that first step to an answer. Or supporting the people of the Empire in times of crisis. It's about doing what's right, even in the face of impossible danger. To shield our homes from the threats both outside and inside our border. It's about living up to the proud tradition of this uniform and those who gave their lives for it. So, yes, the universe is full of beginnings. But no matter where our paths take us, we all have our place in the fleet. United in purpose. A comm comes over the spectrum with a job. All it says is an amount of cargo, a delicate timetable, and a risky route. You know you've got 42 cubic meters to pack full of profit. We're talking pressurized and shock-resistant construction, so whatever you put in here comes out the same way. You got two Arc Duo 400 engines. Their award-winning colloid ion technology gives you maximum fuel efficiency while keeping your sig low. Across a couple of pirates. Hey, Lancer, you know the drill. But with a weapons system featuring trusted names like Bering and Kronik, you aren't too worried. Commercial vessel, Freelancer class. Rig tags look good. Cleared for landing at Area 18. You're the one they come to when they need a job done right. Because you trust one ship. Miss Freelancer. Built for life. Area 18. 2949. Things were changing. You could feel it. And it was Gatsby at the center of it all. How do you get on Gatsby's list? Gatsby's it. The name on everybody's lips. You never knew where Gatsby might head off to next, but that was half the fun. No one dared sleep for fear of missing something incredible.
In Gatsby's world, nothing was off limits. Unless you were trying to crash the party. No matter where Gatsby may be off to next, whatever mysterious port of call she's heading to, the next time I see her, won't be soon enough. Bem, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de StarCitizen no canal. Estamos aí mais um dia aí, hoje é sexta-feira, né? É isso, tô certo? Sexta-feira, dia 22, o dia que era de outubro, o dia que era para estar saindo aí a patch, né, live do StarCitizen, como o desenvolvedor tinha dado spoiler, né? Mas infelizmente a gente não tem nem a Wave 2, né? Nem a Wave 2 ainda a gente tem, devido a tão complexo que está sendo o problema para eles, né? Fazer o Guardian aí, né? No caso é um sistema que vai evitar que você perca as coisas no conhecido erro 30.000, né? Então o erro 30k, que a gente chama, né? Ele no sistema de persistência ele mata o sistema de persistência, ou seja, a persistência não existe mais com ele, né? Então é como se ele fosse um inimigo número 1 do StarCitizen agora nesse momento. Um inimigo número 1 que simplesmente não deixa o jogo funcionar, né? Como é que você vai jogar se você não tem persistência? Ou seja, você tomou um erro 30k,
e tudo que você fez se desfaz, não é persistente, né? Então, eles estão trabalhando num sistema para proteger a quantidade de itens que o player tem, né? Na sua nave, no seu inventário, ao sair das estações das cidades, né? Você então tem uma cópia de segurança. Ei, Luiz, tudo bom, velho? Seja bem-vindo. Você tem uma cópia de segurança, assim que você sai da estação, você sai com a cópia de segurança. Agora pensa como é complexo isso, né? Você tem que copiar os itens do personagem, né? O personagem tem calça, tem dorso e mochila, né? De diversos tipos. Aí tem a nave também, né? Que ela vai passar por uma próxima etapa ainda, que ela vai ser dividida em subpartes, a parte da nave também. E também tem a nave, né? E ainda tem a nave dentro da nave, ou o veículo dentro da nave. Ou a nave dentro da nave e o veículo dentro da nave, né? Imagina só então, uma nave dentro da outra e um veículo dentro dessa outra nave que está dentro dela. Então fica mais complexo ainda. Cada um tem os seus inventários e cada um tem suas propriedades, né? Então fazer esse backup da estrutura que está sendo retirada da estação, fazer esse backup da estrutura que você está usando em tempo real, né? Você acabou de colocar um veículo, tá tirando o backup do veículo, né? Eles estão trabalhando nisso. Eles pediram aí essa semana para fazer isso. A semana acabou, né? Então tem aí sábado e domingo, segunda-feira, terça-feira. Eu acho que terça-feira vai sair o Wave 2 aí, né? Pelo que eu tô vendo nas entrelinhas aí, né? Eles já mandaram a patch ontem. Então, muito provável que eles já tenham uma parte disso pronto. A gente está tendo muito erro 30K por enquanto devido à modificação da estrutura, né? Do patch. Então vai gerar muito 30K devido às novas tentativas da massa, né? E a massa vai achar mais problemas. E então depois disso a gente vai ter aí um grande fim de semana com 30K, né? 30K para todo lado. E aí esses 30K acontecendo um atrás do outro, vai gerar mais conteúdo para a equipe na semana que vem. E elaborar então o Guardian. Aí o Guardian vai para o Wave 2, né? E aí o que vai acontecer? Vai entrar mais um monte de erros vinculados ao Guardian, né? E a minha expectativa é que a live saia dia 5. Acho que pra mim não vai sair dia 5 não, vai sair dia 10, dia 12 por aí, tá? Devido ao Guardian, que vai ter que ser lapidado muito, né? Para ele não dar nenhum problema, né? Entre o 10º dia e o 12º dia do mês de novembro, pode ser que nós tenhamos aí uma live da 3.15 com menos bug possível, tá? Então, isso é importante por quê? Porque o Guardian ele vai garantir o bom funcionamento, né, do teu banco de dados. Vai garantir que você não perca as coisas, vai garantir que você jogue com tranquilidade. Por mais que você tome 3, 4, 30K, você não vai perder nada. A sua nave, o seu conteúdo todo que você tem na nave naquele momento vai voltar para uma estação, né, para o ponto de origem que você estava. Um veículo com tudo que está dentro, né? Só as pessoas que estão dentro dela que ainda não sei o que vai acontecer, mas possivelmente vão voltar para a estação que estavam também, né, quando eles saíram. Se eles saíram com você na estação, eles já vão sair naquela estação. Então eu acho que eles não vão gastar tempo mexendo com isso, né? Beleza? Então essa ferramenta, essa mecânica vai ajudar a gente ficar mais tranquilo no jogo aí. O único empecilho hoje no jogo, né, é realmente os bugzinhos que está acontecendo aí, normal do PTU, né? Mas o maior problema do StarCitizen na 3.15 é esse.
é você tomar um 30k e perder a tua nave, teu personagem morrer, né? Você tá entrando na atmosfera, você tá abaixo, toma um 30k, aí a sua nave cai e explode no chão. O cara morre, perde tudo, você perde tudo também, né? A próxima etapa disso é então a criação, né, do loot persistente da nave, porque o loot persistente do player a gente já tem, né? Já fizeram. Aí vai entrar o loot persistente da nave. No loot persistente da nave, quando a sua nave explodir, tudo que está nela vai dropar, né? Na questão de inventário, tudo que você tem, né? E depois, futuramente, né? Futuramente nós teremos uma outra atualização. Futuramente nós teremos uma outra modificação que fará com que uma determinada porcentagem, né? Uma determinada quantidade de itens que está envolvido, né, na explosão, né, que está na nave, etc. Uma certa quantidade de itens que vai ser dropado da nave, né? Então não vai dropar todos os itens, vai dropar parte dos itens. Então é um novo processo que a gente vai passar aí, o StarCitizen passando pelo modo persistente e evoluindo a mecânica persistente até ficar bom. Bom, como eu sempre falo, isso vai levar aí para amadurecer um ano mais ou menos, né? Nós nem lançamos a live ainda 3.15, então isso vai amadurecer dentro de um ano, a equipe trabalhando aí durante esse ano todo até a CitizenCon do ano que vem. No final do ano que vem a gente, né, ter um StarCitizen aí com isso otimizado, né? Não se iluda não se iluda em achar que na 3.15 vai estar tudo maravilhoso. Você vai passar uma raiva do caramba. Você vai ter trabalho de mover itens, né? Não tá nem perto do que tem que ser ainda. Mas tenha paciência, até o final do ano que vem nós teremos um sistema de inventário muito bom. O Seber, e aí? Alguma notícia? Alguma notícia boa? Porque eu vi a patch de ontem, melhorou algumas coisinhas, mas o 30k ainda tá do mesmo jeito. Bubu? Bubu não. Pra mim no Discord ele não falou nada não. Ele falou alguma coisa lá no WhatsApp, mas no Discord ele não me falou nada diretamente não. O que foi? Ah, ele tá testando? Legal, legal. Eles estão testando já então. Então beleza. Então beleza, ótimo. Eu vou testar daqui a pouco também, mas agora o assunto agora é sério demais, velho. Vamos falar sobre coisas aqui que são essenciais. Então beleza. Então a patch de ontem entrou no sistema já, né? Então vamos ver se vai funcionar direitinho. Bom, gente, vamos lá. Então o site, vamos ver as novidades que tem no site. Tem um vídeo novo, tá? Por isso que comecei a live mais cedo. Vou passar o vídeo aqui com tradução para vocês. É um vídeo novo aí, tá? E esse vídeo vai trazer aí um resumão, né, das informações do StarCitizen, né? Deixa eu ver como é que eu vou acessar esse vídeo. Esse vídeo tá meio oculto ainda, né? Tá, beleza, eu vou passar esse vídeo aí pra vocês, que é um vídeo
Deixa eu ver como é que eu vou fazer para passar esse vídeo. Caramba, a GM não quis resolver o meu BO. Me ferrei, velho. Mas tudo bem. Não tem problema. A gente continua do mesmo jeito. Perdi meus 2 tokens. Perdi. Tenho que esperar mais 5 meses para mexer em algum token meu. Muito legal. Me ajudou pra cacete essa GM. Amanhã a gente retribui. Bom, beleza, gente. Vou deixar a live, a janela pronta aqui, pra gente ver esse vídeo então, tá? E vamos ver a legenda aí. E a gente já volta com a introdução, beleza? Então vamos lá ver o vídeo. Deixa eu preparar tudo aqui pra vocês. This happens every single all about, so I'm going to point it out. When you say, hey, now that this is in Alpha 3.15, how's this going to be in Alpha 3.16 and 3.17 and 3.18? Like, that's not a question about 3.15. That's a question about the future and stuff like that. So we are going to try to keep the questions to Alpha 3.15. There will be a couple future questions in there, though. Yeah, we can't help it. We can't help it. But right off the bat, Rich, let's start with the big elephant in the room. This was the most voted up question on the entire thread. I can already look in the chat and I can already see this question coming in here. What solutions have you come up with to mitigate the roving overdose death squads? Why are you muted? You're not muted on my end. Did you forget to charge your thing? Am I back now? You're back now. So, now I've got a cool wire there. It wasn't me. Cool, it was him. Yeah. So, if you've played the latest PTU patch, you will notice that we have disabled the use of the multi-tool tracked beam and the medical gun, and the dedicated medical gun, and the other med pens to be able to target other players. So that will mitigate or will remove the the scenario that has been described with the roving overdose squads. We sat down and discussed this, myself, Todd, Tony, Chris, about how we wanted to handle it for 3.15 and going forward. Obviously, the ultimate goal is to have green zones be, that you can get anything out. We're not arbitrarily stopping you from doing those things. And then there are mechanisms in place, whether that is AI guards, security, to be able to resolve that.
because of where we were at with 3.15 and the cycle, we felt that the most prudent solution right now was to kind of keep the status quo, which was as it is in 3.14, as it has been for a long time, which is to prevent essentially interaction in the green zones. The main reason behind this, because of the most prudent, is that if you do suffer an injury in a green zone and you do regenerate at a hospital, you don't lose your gear, you don't lose your equipment, because essentially we simulate that the AI security saw you and then came out and rescued you and then took you back to hospital. So even though you regenerate in a medical gown, when you go to your location inventory, all of your equipment that you were wearing is still there. So we felt that for 3.15, the safest option was to do that. We did discuss for 3.15 the potential ability to just go, hey, well, maybe you can get your weapons out and you can only fire them at criminals. But we thought that might be just throwing more petrol onto the bonfire. And we thought, I think if we were earlier in the cycle and we'd done some of these changes, because we had to focus on quite a lot with inventory and healing, they're two huge intrusive features. Potentially we could have gone down that road. But for now, for 3.15 and the latest PTU patch, it's been disabled. But we will be looking into the future about how to more elegantly solve it and allowing interaction, because that's what we want. The tractor beam is supposed to be loading up cargo boxes. Although I did read one guy was like, oh, I can't send hot dogs and ice creams to people in the landing zone with my tractor beam anymore. So I'm sorry for that person, but yeah, we do want to have it in the end. Okay, so if to make sure that I understand, StarCitizen Live. Bom, gente, beleza. Eu vou liberar agora para vocês aqui. Vamos assistir então. All about Alpha 3.15. Hey, everybody. Welcome to StarCitizen Live. All about Alpha 3.15. I'm your host. Without the toast. No, I didn't feel good the second I did it. Jared Huckabee. Joining us on the show this week is Squadron 42 person, Rich Tyrer. Didn't we do a whole show where we were like, yeah, I'm leaving and I'm not coming back? And then we're like, no, but you still have Alpha 3.15 with your features. So we're getting you one last time. How you doing, Rich? I'm doing very well. Well, I think that's the first time I've been introduced as S42 person. Like it. Well, I couldn't remember what came after the S42. FPS director? Squadron 42? FPS. Squadron 42 FPS game director. See, I'm not used to that. But I still do the core gameplay pillar for the PU. Just the features are becoming lighter. As anybody who's been following the show for at least the 7 years I've been here, the title here is a very small part of what you actually do. Here, I myself have had 5 titles in 7 years, and my job hasn't really changed. So, all right. So, Alpha 3.15 is currently on the PTU. It's available for Wave 1 testers, concierge, and subscribers. So we're here to talk about that today. If you folks might be wondering, Todd Pappy was originally scheduled to be here, but Todd's been flying around. He just had a big summit in Montreal, so we decided we could give him a little break. Plus, it's Rich's last time, so we're just going to throw Rich to the fire for one last hour. As usual, you can submit your questions live in the chat. You can do so by prefacing your question with the word "question" in capital letters surrounded by brackets. And of course, we put up a thread earlier in the week and started collecting questions on Spectrum and let people vote up which ones they wanted to see added most. This happens every single all about. So I'm going to point it out. When you say, hey, now that this is in Alpha 3.15, how's this going to be in Alpha 3.16 and 3.17 and 3.18? Like, that's not a question about 3.15. That's a question about the future and stuff like that. So we are going to try to keep
the questions to Alpha 315. There will be a couple future questions in there, though. Yeah, we can't help it. We can't help it. But right off the bat, Rich, let's start with the big elephant in the room. This was the most voted up question on the entire thread. I can already look in the chat, and I can already see this question coming in here. What solutions have you come up with to mitigate the roving overdose death squads? Why are you muted? You're not muted on my end. Did you forget to charge your thing? Am I back now? You're back now. So, now I've got a cool wire there. It wasn't me. It was him. Yeah. So, if you've played the latest PTU patch, you will notice that we have disabled the use of the multi-tool tractor beam and the medical gun, and the dedicated medical gun, and the other med pens to be able to target other players. So that will mitigate or will remove the the scenario that has been described with the roving overdose squads. We sat down and discussed this, myself, Todd, Tony, Chris, about how we wanted to handle it for 315 and going forward. Obviously, the ultimate goal is to have green zones be, that you can get anything out. We're not arbitrarily stopping you from doing those things. And then there are mechanisms in place, whether that is AI guards, security, to be able to resolve that. Because of where we were at with 315 and the cycle, we felt that the most prudent solution right now was to kind of keep the status quo, which was as it is in 314, as it has been for a long time, which is to prevent essentially interaction in the green zones. The main reason behind this, because of the most prudent, is that if you do suffer an injury in a green zone and you do regenerate at a hospital, you don't lose your gear, you don't lose your equipment, because essentially we simulate that the AI security saw you and then came out and rescued you and then took you back to hospital. So even though you regenerate in a medical gown, when you go to your location inventory, all of your equipment that you were wearing is still there. So we felt that for 315, the safest option was to do that. We did discuss for 315 the potential ability to just go, hey, well, maybe you can get your weapons out and you can only fire them at criminals. But we thought that might be just throwing more petrol onto the bonfire. And we thought, I think if we were earlier in the cycle and we'd done some of these changes, because we had to focus on quite a lot with inventory and healing, they're two huge intrusive features. Mm-hmm. Potentially we could have gone down that road. But for now, for 315 and the latest PTU patch, it has been disabled. But we will be looking into the future about how to more elegantly solve it and allowing interaction, because that's what we want. The tractor beam is supposed to be loading up cargo boxes. Although I did read one guy was like, I can't send hot dogs and ice creams to people in the landing zone with my tractor beam anymore. So I'm sorry for that person, but yeah, we do want to have it in the end. Okay, so if to make sure that I understand, so the intention for right now, for 315, for the immediate future, is the same as 314. It's to disable the medi guns and all the medi pens inside green zones, but also to make it so that if you die, just to be clear, that's to disable it on other people. You can still use it. Yeah, so you can still get the gun out, you can still get the med pens out and use them on yourself. We're just disabling it, being able to use it on other people. Gotcha. And then if you die inside a green zone, you don't lose your material, just in case you. We got a question coming up later about the various falls and stuff like that can occur. So if you do die inside a green zone, you're not going to lose your stuff. Having my microphone is being stuck about. Yeah. I'm gonna have to hold my mic, hold it like this, like a hello. Now you look like Bob Barker on The Price is Right. Yeah, this is actually better, right? Yeah, tell everybody to spay and neuter their pets. Yeah. Okay. Go ahead. All right. Next one. I took a week off and we're doing great.
So the next question was were we supposed to be preemptively administrating any overdose drugs to ourselves in green zones to combat the current assault we're experiencing? I'm going to guess the answer to that was no. No, although I did like that became the meta to kind of stave off. But no, that's not the intention. Okay. Hey, there's some Price is Right fans in the chat. See, some people know what I'm doing. Let's switch over to inventory for a little bit. Is the inventory system going to allow members in the same party to share items that are stored within a ship, or will that come with a later updated party org system, stuff like that? Well, essentially, going forward, we still have the placeholder solution of local inventory. So we didn't want to put loads of engineering time into a placeholder solution, which is the local inventory, which is the temporary bag of holding. So the answer is, going forward, absolutely yes. We want org members and other players to be able to access inventories and share things. With the current implementation of local inventory, the answer is no. So that is on a per person inventory. So if I go onto a ship and you're on, and it's your ship, Jared, I can open up the ship inventory and it will only be my ship inventory. And if you open up the ship inventory, it will only be your ship inventory. But local inventory, as I've said, I think on multiple ISCs and SCL Live before, local inventory is a placeholder solution until we have true physical inventory, which will be lockers, compartments, weapon racks, cargo hold, so on and so forth. And that will be accessible by any player. It cannot be stated enough that when you're running a live game in the middle of development, sometimes these are the challenges that you... well, you always have new players, right? Yeah. So who don't know previous information. Luckily, we have a very helpful community and stuff, especially with the guide program that's out there now. Currently, we can't transport ship components via the new physical inventory system. So outfitting each ship with higher grade shields and quantum drives tends to be a very painful process. Why is this? The short answer, and I'll give a long answer to give at least some expositions. The short answer is because inventory is larger than just one pillar or one team, and to have all of that aspect to the ship side, which is kind of all like physicalized cargo and things like that, we weren't able to deliver it all at once. So that's the short answer. The long answer is that there is going to be an intention that we move away, like we did with the PMA, to the inner thought inventory system, that we'll be moving away from the VMA towards more like a hangar management app. And that hangar management app then allows you to manage all of your items and gear within the hangar, and including that's where you then go and go, I want to take my repeater or laser cannon or whatever out of storage and put it onto a ship, and then NPCs would come out essentially and do that. So essentially they're two kind of separate systems in terms of the vehicle management and the player management, the personal management, and essentially there is a gray area in between where this is the pitfalls of working on a live game, that not everything always aligns up due to just amount of work. Right. And this is one of those cases where, okay, in the short term, it might be a more painful process, but it's moving us closer to the final goal of where we want to be. And that's the case with a lot of the systems that we add live. Sometimes people go, well, why have they done X, Y, Z? That's worse than what we had. And then they realize, oh, that's because that's the groundwork for this next piece of functionality that allows us to move forward. So in the case of ships and personal inventory, we had to remove global inventory, which is where everything was stored. So in global inventory, all of your items were stored, all of your weapons, all of your ship weapons, and we had to move everything into local inventory. And because we had to do that step, that has created that friction. But the intention is, you will be able to do that in the future, or eventually, or in the future. But for now, yes, that's something we unfortunately have to accept. We got some questions in the chat about the hangar app, like whether it will let us stock ships before spawning it and stuff. We'll be covering the hangar app as we get closer to its release.
as with all things, there will be a list of things that we want it to do, and then there will be what it can actually do in the T0, stuff like that. So I don't want to put too many ideas in folks' heads, but and that will also be not on my pillar, so I will not. It's a USP. It's USP, so we're going to let them cover it when it comes time. So also questions about like polaris and stuff, or ships and stuff like that. Want to direct people again to the public roadmap. The public roadmap is your best source of information for when a ship is going to arrive. If you don't look at the release view, and if you don't, the release view is usually about half a year to a year out. If you don't see the ship on the release view, there's not going to be much information to share about that just yet. That's ready to share just yet anyway. Switching from so the Hangar app is one of those new apps that we're going to get. In 3.15, we just got knickknacks. In regards to knickknacks, what happens to items that get stolen by another player? Does it still show up on the original player's app, or does it get moved to the new players list? So it gets moved to the new players list. So there will be obviously probably edge cases, and there's a difference between in terms of ownership. But the premise is that, if I drop a gun and you pick up that gun, that gun is then moved to your Knickknacks app, and then you can then track it. But there will be further rules around that probably in the future around the legality of whether you have stolen that or whether I can mark it as stolen, and so on and so on. We've talked a lot about that in terms of moving that forward. But for now, it is the simple matter of you pick that gun up, that gun's yours. That's a good time to transition over to a question that almost every subscriber has. As far as death and looting goes, we can now loot players. What happens with looting subscriber items, or even just pledged gear? People have pledged for this trophy or the old CitizenCon duster or whatnot. What happens when those subscriber items are looted off you? Do the players lose those forever, and do the new players have them forever? So specifically for 3.15, if you die or if you go into a downstate and somebody loots those items, or your ship blows up and you can't get back to those items, you will not have access to those items anymore, whether the new player has stolen them or whether they've been vaporized. So you will lose them in 3.15. They are not removed from your account. So when 3.16 comes around and we re-entitle all the items, you will be re-entitled all those items. So that's the short term, what will happen in 3.15. The intention long term is that we have a mechanism in the game that allows you to kind of associate yourself as a player inside the game with those items. And if those items are then stolen or taken or whatever, we will have a mechanism for you to be able to get those back. Now, I don't think it will be a simple matter of just an insurance claim where you just put the insurance claim and then you get it back, because there's lots of, first off, real life insurance is incredibly complex. So to mirror something like that, and lots of people do insurance fraud. So it's like I die and then I claim my insurance back, and then I just go and loot my body and I'm duplicating items. So we might have a system where it's like that item is associated by me. I've registered that item if I've got a special weapon or whatever. And then if that person gets picked up by UE security or it comes into the hands of the law, then it's given back to you, similar to if my car got stolen and, the police found my car and it was still drivable and usable, then it would be returned to me. So there will be mechanisms in the future inside the game that will allow you to potentially get these items back. There's still lots of questions that we need to resolve on our end. But just to be clear, for 3.15, somebody loots your subscriber items, that player will take them, but they were not removed from your account. So come 3.16, they will be re-entitled to you. Yeah, I think it's important. I know you just reiterated, but I'm going to reiterate it again because it's that important here. While we're in alpha, while we're in alpha, you're not at risk of losing your items at alpha. Those things are still on your account. They're still on your pledge. You log into the website and you see the items attributed to your account. They're still yours. You still have them. It's a question of access to them.
currently in the 315 branch, if they're taken off, you will lose access to them for the 315 branch until we have this other system in place, or until we hit 316 and all of them are reattributed to the count. So the loss is temporary at the moment, but long-term, vision out for StarCitizen and whatnot, those things that you've pledged for are safe at the moment. Yep. So, let's see. Another death and looting question while we're on the topic here. Currently in 315 PTU, finding your body after dying is nearly impossible. Will there be a marker to find your body or the cargo of your ship if you exploded? We are trying to add it. So it's something that's been on the list for us to add. Obviously, these systems are quite complex. So there's been lots of bugs that we've been going through, and the engineering teams have been, trying to get as many bugs as they can fixed. It is still on. I actually got an update today from one of the engineers. It is something that we want to do to try and help. It's basically the gravestone in other games, right? That you can go back and find it. Obviously, your body is still there, so if you do remember where you did die, then you should be able to go back and retrieve it. But we're trying to add a marker. Whether it makes it to 315 or not will be dependent on how many bugs we get. I imagine we also, because everything is supposed to be diegetic in the verse or something, it's like some kind of black box or something to track. It'll more than likely be some kind of, in terms of the lore, like some kind of mission marker that is associated with you, and then it's your scanner kind of thing that are able to pick it up. But yes, it's something that we do want to add to the game. Cool. Why does falling downstairs or getting knocked over by the wind kill us so often instead of leading to a down state? It's the same with trolleys. So, interestingly, the reason why you die is because you take massive amounts of physics damage. It's the same with ramps, it's the same with trolleys, and the way that the down state works, and I think I described this in one of the ICs, is that if you take more damage than your entire health bar, essentially times 2, you go past downed and straight to dead. So essentially, if you get shot with an Idris railgun, you're dead. There's no like, oh, I managed to survive for a little bit and somebody can rescue me. It's like, no, you go straight to jail. You die straight away. Whereas if you only take a certain amount of damage, you go to downed. So in the cases here where you're dying because you're falling down the stairs or a trolley's hit you or something to do with a tractor beam, it's generally because something's gone wrong and you've taken a significant amount of physics damage because you've intersected something. Do you remember you see old games like Hitman or whatever, where the ragdoll would get like stuck and then just explode into the air? It's because there's been a physics collision, taking 1 point of damage 1,000 times in a second. Exactly, and that's basically what's happened. So there's these collisions that happen, and that basically does. I think I saw one where it's like 80,000 damage or something. You basically just get insta-gibbed. So that's why. So it's to the external viewer, it looks like the wind just knocked you over and you suddenly died, and it's like, thanks, wind. But what's actually happening is the physics is causing you to impact the ground so many times, or whatever surface you've hit. It's just. It's whether the player gets desynchronized or something, or these are complex problems to solve. Generally it's lots of different ones, but we'll eventually get them all. Yeah, and as far as solutions to that, like I said, that's just the generic work that's ongoing with the physics system. Absolutely, and making sure it's not one specific fix. It's just as the physics system continues to evolve and continues to develop, those outliers will be hopefully be addressed along the way. I remember a story right around the time when I started here. People were flying a Hornet around in free fly in Arena Commander. Nobody else there, nothing to collide with. And after some amount of time, the Hornet would explode. And they're like, why did I just explode? But it was never consistent. Sometimes you'd survive 9 minutes, sometimes it'd only be 4 minutes. And it's like, well, why are people exploding? And they found out that it was because there was the flashlight that was equipped to the player character at that time was colliding with the Hornet.
And depending on your maneuvers, and like, it would keep hitting the Hornet and going 1 damage, 1 damage, 1 damage, 1 damage, 1 damage, 1 damage. So the flashlight that was attached to the player character was slowly destroying the Hornet from within. Well, it's the same when people were walking into, like, you'd lower the ramp down, and then you get into the ship and it'd blow up. It was the ramp colliding the floor. Right. That was causing loads of damage. Yeah. Let's see. We're still on death and looting. Let's stay there. How are CIG planning on managing random deaths now that there are consequences, right now, such as falling through the map randomly, getting stuck inside a chair, lift, etc.? All the times we have no choice but to reset or backspace out. Loss of items due to just randomly exploding mid-quantum, stuff like that. Like the list of random deaths was very long. I suppose, here. Yes. I mean, I suppose this comes back to, a live game in development. We've obviously, I'll touch on this later, but we've obviously put in the server reset crash recovery, or the server crash recovery to allow us to reset. Obviously, client crashes are more varied in their manner because lots of different things can happen. Or, for example, just the random deaths where you just walk up the stairs and you get fall through the floor or whatever. Fundamentally, we need to track them down, and we need to, we need to fix them. But if we prevented releasing features to the live game because of existing bugs, we'd never be able to release anything. No, exactly. So we need to kind of push them live to see how they all interact with each other. Trolleys is a good one, for example. We uncovered quite a few issues with trolleys. We ended up fixing a lot of the times where the ramp would destroy the ship, a ramp because of trolleys, because people were like squashing trolleys and opening ramps onto trolleys. So it's just one of those cases where, we need to get feedback on them, we need to highlight them, and then we need to make time to fix them and go through. But there's just so many of them. So, but, we can't slow down the development and trying to get these integrated systems in there because we need to get feedback on those systems as well. So it's if we don't release the features, we wouldn't be able to test them, but it is what it is. Heavy Bob in the chat says, maybe not release it till you fix the bugs. This is a good chance to remind folks that every tier of StarCitizen Alpha is a testing environment. It's that you've got the Evocati at the base, the testing environment. Then you've got the PTU, testing environment. But even when we release it, it's still StarCitizen Alpha, which is still a testing environment. So it is all for testing. The whole pyramid there, or the whole ladder, as it were. The other thing to understand, I think, is that imagine I could click my fingers and we went to 0 bugs, right? So I just did that, right? I'm not going to 0 bugs. That's it. With 3 months development of 500-man dev team, adding new stuff, we would generate loads more bugs. Because that's, generally, I remember hearing somebody, game development is you're basically working on a broken game 95% of the development until the end where you fix everything and then that's it. But then the game comes out, they stop adding more stuff, right? So for us, we've still got fundamental systems going in, like inventory and healing, and they touch a lot of systems. So even if we fixed all the current bugs, we'd still generate new bugs. More bugs every single batch. And that's why we're trying to get all the features in there until we can get to be like where we go, okay, we're content complete from a feature perspective. Now let's close that out, polish it, 1.0, and then go from there, the full release. But until that is, that's the nature of live releases. And there are things you can discuss with this many testers, and there are things that you can discuss with this many testers, and there's things that you can only diagnose with all of the available testers that we have in the StarCitizen community. Absolutely. Again, that's why the live environment, it's very important. Never forget it. The live environment is still StarCitizen Alpha. It's still a test environment. It's why we have the wonderful issue council. It's like that, so folks can still help us identify these things and repro these things and help us to determine the actual cause of these things. Because just like the wind knocking you over and you dying, you go, oh, the wind just killed me. But it's actually not the wind, it's the thing that it knocked you into. And we get a lot of good feedback on the features that we can react to and make help the game better. So it's win-win. You mentioned server crash recovery, so let's hit that. What is server crash recovery for those who don't know? I know this is a bit outside your wheelhouse, but you're the one who's here today. So
what is server crash recovery, and why does it matter for 3.15? So, in a nutshell, if the server goes down, previously when you log back on, you would have to request your ship to come back, the ESOP terminals, and essentially you'd be given a brand new ship. It wouldn't be the ship that you were currently flying around with. So anything that you had on there, like cargo, would be gone. So with server crash recovery, what happens is essentially we run heartbeats to determine essentially the state of your ship. And essentially if the server then goes down, when you request your ship, when you log back on, it will actually be the ship that was recorded at the previous heartbeat. So you would actually get the ship back, and probably in 99% of the cases, it would be the ship that you were just flying. So it would have all your cargo in it, and fundamentally as well, it would also have all of your ship inventory. So if you've put all of armor and things into the ship inventory, you will retain that. So, that's a really big one, that if the server does go down and you log back on, you should be able to request your ship to come, and it will be the ship that you essentially were flying previously. And when we talk about heartbeat, just to be super clear for people, it's obviously we can't be continuously writing every single player, every single millisecond of playing to the database. That would just destroy the performance. Yeah. So there will be an interval, and I'm not going to give you a number right now because it's a thing that's in flux and will be continuously changing. But there will be an interval where it goes right, and then you'll play for a little while, right, and then it'll play for a while and right, and play for a while and right. It's like playing a single-player game and keep going, quick save. Then you play a exactly. More, it's quick save. You go a bit more, quick save. You're not going quick save, quick save. Exactly. So there will be occasions where you die between the heartbeats, like if you just got 70k cargo between the heartbeats and then you die, that 70k is going to be gone. It's like that. So it'll be important when it comes online. It's already kind of working on PT right now, as it goes forward, to recognize whether it was broken, like, oh, I didn't get my stuff back. No, it could still be working. You just might have lost your thing between the heartbeats and stuff like that. So it'll be an interesting new reporting challenge. To be clear, this is a placeholder solution until full persistence and server meshing comes online, which will remove this altogether. But at least this is a really good stopgap while we have personal inventory go live, so that you should really be able to play with confidence that you're not going to lose it based off a server crash. Right. Obviously, you might be unlucky, but at least that's, for the majority of people, it should be a vast improvement. Yeah, and check out the CitizenCon server meshing and persistence panel if you haven't, to see where it's going and why that heartbeat thing is only temporary, and that the solution that the team is actually working towards will be much better than what this temporary solution currently is. Let's do some more general questions before we jump back into healing stuff. What kind of changes happen to planets? There have been some notable changes to the weather and the surface of multiple planets and moons, and it would be rad to get more info, this person says. So essentially there's been some tech changes in the background, which caused some changes in the distribution in some of the biomes. So they've slightly changed. We are aware that some biomes are missing some of the elements, but the art team are working feverishly to try and get some of those back. So that's pretty much that in a nutshell. Yeah, it just, if you've watched some of the SCLs where we talk about the procedural application of biomes and stuff, it's just as the tech grows, some of the configurations change and stuff like that. And it's one of those things, like, you don't want to constantly go back while it's evolving and just keep changing the same number over and over again every time. So when the tech gets to another kind of threshold, okay, so there it goes, all right, now it's time to go back and make sure all those other things that kind of got lost along the way go back. So yeah, I mean, essentially the way it technically works is obviously there's a height map, and that height map gives you a solid ground, and then it has a distribution of all the assets, so things like rocks, trees, and all of that kind of thing. And then obviously we have buildings that are placed, and they're placed to fit onto the height map that's been generated. So essentially any time where there's been some slight changes in the technology, such as when we did
the different variants of the terrain, essentially it slightly changes that height map, and then that just creates that cascading effect for all the others. So it generally means the artists have to go back in and do a bit of jiggery-pokery to get back to the status quo. Let's jump back in. Brilliant. So far, I've had Mike run out of battery, then Mike falling off the headset, then somebody rang me. I'm expecting somebody to burst through the door and fire alarm go off. At this point, I've assumed that since this is your last SEO for a while, that you're just trolling me the entire time. Yeah, exactly. Let's jump back into healing and injury. What are your current takeaways from the initial P2 testing of healing and injury so far? I mean, we talked a little bit about the things that you had to change for the green zone and whatnot, but overall, so far we've been on P2 for a week. What's been your takeaways so far? I think my biggest takeaway is that I think people have been generally happy with the features that have gone live. I think going back all from Evocati to now, if I treat them individually, if I look at inventory, I think when inventory went live, it was fairly rough. We had some really big issues with the timings and the performance. With I think I saw 89 minutes to be able to change a helmet, and the scaling of the icons was not scaling correctly to the resolutions. So when we were making it on 1080, it's fine, and then somebody was going to 4K, and the icon was going 5 times the size. You would get it wasn't going small; it was going huge. So people were playing on high resolutions, which you'd expect people to have decent PCs who are playing Evocati. They would I can only see one icon, and then I'm scrolling for hours and hours because they've got lots of subscribe, and it's what is this? And so I think we had some significant bugs that really had a large detriment on the experience. We also had quite a lot of quality of life that was kind of missing that we were still adding, and based on the feedback from Evocati that we did add. I think the version that went in yesterday, I think since Evocati, we've added sorting, we added filter categories. We should be adding instant filters so you don't have to apply them. I saw that yesterday. We've added sorting. Did I say sorting? Yeah, but we've added interaction points for consumables, so med pens, magazines, and grenades, so that it moves the interaction points away from the character. And you also get tooltip comparisons that correspond to the numbers, so you can quickly see okay, is that coming? Is that full? Is that half capacity in terms of magazines? So we've added a lot of improvements in quality of life between now and then. We've also been fixing a lot of the bugs that we've had. So the biggest priority ones where we've had items being eaten and so on and so forth. We want it, they're super critical, right? We don't want anybody losing anything. So I think inventory, is starting to get to where we want it to be. For our tier 0 at least, and I think that's good to see. We still want to do lots of improvements, and we'll be rolling straight onto them. So I'm happy in terms of the progress there, and I think I've seen some feedback threads now where people are still giving us feedback, and it's great, and we're reading it all and digesting that, and taking it down for improvements. I think for healing as I think, other than some people don't like beams, and that's everybody's preference, or some people's preferences. I think that has gone down well. I think we've seen lots of people being really engaged with the healing and medical gameplay in terms of the different drugs, in terms of the masking of those drugs and injuries. Obviously, medical beacons are going live as well, and we've seen quite a lot of usage in that, so that's good to see. I think I'm really looking forward to seeing both of these go into the live environment to see how they play out in a more natural environment, because obviously on the P2U, people are jumping on there to try and test the features, what we need. It'd be interesting to see how they percolate to just general play over a period of time, because it's kind of like when we released Active Status T0, they take a long time to really get a sense of how the player base is going to play with them at scale. But I mean, overall, I think the feedback has been fairly positive across the two features, and we're not finished. We've still got a long way to go, but it's been good. Staying on the healing thing, I don't get to play very much, but when I do get to play, and for other players that are like me, we spend a lot of time at Glacier. Right now in Glacier, a broken leg is pretty much a death sentence. What are we doing? I know prison healthcare isn't the best, but what are we doing about that?
Yes. I think for 315, there's not much we will be doing in terms of if you do get an injury in prison, which is unfortunate. The one thing is that we will eventually add medical facilities to the prison. As we do, if you can see now, for example, where we've linked the space station to the landing zone, because not all landing zones have a hospital. We've had to basically create a few stopgap solutions for us to solve those problems. But the goal is to add medical facilities in all the locations you would expect medical facilities to be added, and the prison should be one as well. So for now, it's an unfortunate, but it is something that we are discussing, and we do want to see if we can get something fixed. Okay. Swoop into inventory here again. In 315, all armor, guns, etc. go into ship storage, but gun racks are handled separately, and armor cupboards aren't used at all. Why is that? That's the next step of personal inventory. So if this is personal inventory T0, personal inventory T1 is the removal of local inventory so that it becomes physicalized inventory, and that's where lockers and gun racks and armor cupboards will be used properly. And then those armor cupboards will be used to save loadouts. So you'll be able to say, okay, this is my exploration suit, this is the ammo and armor, or ammo and backpack and guns and med pens that I want on this suit, and you'll be able to save that in a physical locker, and then you'll be able to interact with that locker and quickly put that on. So that's the next iteration of personal inventory. Okay. Currently, if you wish to loot armor or weapons, you essentially need to drop what you already have equipped, walk to your ship, strip, and walk back naked to loot more or get your old gear. Will there be tweaks made to fit armor or weaponry into backpacks? So the goal of the inventory right now is to make sure that it's a believable system in terms of the actual volume and items that you can fit within that space. So, for example, if you've got a 120-litre backpack, the description I always give is that you, and I think I've said this on one of our shows before, is like, I can't fit the snooker cue in there in terms of because it's so long, but if I put it through a wood chipper, I would be able to fit the volume in there. So we take into account the item dimensions and the volume. The intention right now is that, you can either body drag those enemies back to your ship, or you can tractor beam. I'm not sure many people have been using the tractor beam, but you can actually tractor beam dead bodies. Oh. You can tractor beam a dead body back to your ship and then loot it that way. We do want to offer other abilities down the line, other features that are around that, whether that's hover trolley or whatever that you can take out and then load up and then take in. It's the old Ultima Online pack horse. But right. Yeah, that's the a further iteration on to the iteration we have now. Yeah, I think what a lot of folks are probably wondering about is that it's like that they get a set of armor legs. Sure, you're not going to be able to fit in whatever, but a pair of pants can be folded, conceivably. Well, actually, that's actually a bug. Okay. So this is something that's happened. I spoke to the guys. We've actually done a full pass now, and it should be going in today. I saw an update on it. Essentially, anything that's like cloth or clothes, even though you see a large icon, it should have a very low micro SCU value. So an undersuit should easily fit in a backpack. I know it doesn't right now, but that was a bug. There's something going wrong with the size of this. So if you've got a backpack and you've got clothes or anything that you think should be able to fold, that should fit in, and we will be making that fit in for 315. It's when you've got like, hey, I want to be able to put the Calculadora suit in my backpack. It's like, well, you would never fit that. I mean, it's like a giant spacesuit. So I'm imagining a folding laundry mini game right now. Absolutely. And then you've got the ironing T1. Nubifire and everybody who's doing a recap thing, mention that without the context. Just like, yeah, there was some talk about a folding minigame, and just leave it at that to really just confuse the hell out of people who don't watch the full thing. Starting locations. In 315, we now have all these starting locations. A lot of folks have been requesting that Grimhex be added
as a starting location. What are our thoughts on that? So we talked about Grimhex, and it's still a topic of discussion. Unfortunately, Grimhex doesn't have all of the facilities that all the other starting locations have. So obviously, when we take into account new players and new players coming to the verse, we have to make sure that you can get your ground vehicle out, or you can get access to your ship, and so on and so forth. So it's not to say that we won't add Grimhex as a starting location in the future. For 3.15, it won't be a starting location, but it is something that we are actively discussing. Todd, myself, Chris, Tony, about Grimhex. So all you criminals out there, we do want to do you a solid, but it's for now. Yeah, you'll have to be UEE until you go criminal. Yeah, I think there also needs to be consideration for the the beginning player experience. For the first time player of StarCitizen who doesn't know any better, is Grimhex the place we want them to start that journey if they've never experienced the PU before and stuff? That's definitely got to be factored into the conversation. Yeah, I mean, there's always more considerations than people think about. There's lots of different angles that you can take on it. But yeah, like I said, it's definitely on the table. We're discussing it, but I doubt we'll be adding it as a starting location for 3.15. Newifier, in addition to the ironing, closing, and folding minigame, iron on decals and stuff. Those little transfers, little paper transfers. I'm thinking about that too. With the changes coming to 3.15 when you die and you lose items that you had, it's great for looting gameplay. But how do we prevent players from logging out and reconnecting to avoid losing items? It's a really good question. So what we want to do is essentially what we did with the ships, where if somebody logs out, that if somebody's around you and still fighting you or whatever, that your character persists for a certain amount of time. A lot of MMOs do that. It's either this is the eternal MMO question right here. Yeah, so that's what we want to do, that you persist for a certain amount of time, and then so you basically exploit the system to get away. We're looking into that essentially to see what we can do in the meantime. Gotcha. So even if you load out, so just like the ships, even if you ninja log Alt F4 or whatever, your player character is still there for a period of time. Yeah, because right now, if you just ninja log, then you can escape, and that's not the intention, and that's people exploiting the system. So we are looking into a way of doing that. Whether it makes 3.15 or not will be dependent on bugs and other factors. Look at the chat here. Orison security is currently unarmed, which means that they can't deal with players who have a crime stat. Will Orison eventually get armed security? Yeah, you can put it on silent and that doesn't happen. It is on silent, so I don't know why it's ringing. It's weird. I do that. But don't take it. We'll wait. They will. Yeah, should. They can answer some questions. Yes, I think they're fixing it. So they're looking into it now in terms of adding the loadout of weapons onto the security guards. So Orison not having weapons. Tyler's calling me now. Who is? Tyler's calling me. Oh. So Orison not having weapons wasn't intentional. No. Yes, for the folks who just saw the pop-up there, I'm going to Disney World for my holiday vacation, and I have to book my Cinderella's Royal Table dinner today. So, important leaked information there. Here's one a little higher up. It's a little question good for you. Now that medical gameplay comes with 3.15 and the beginning of Death of a Spaceman, do you think it was a good time to release while the game has so many bugs in it and chances to die due to these bugs? And how do you think this will affect the player's interest in the game? I think I touched on this in one of the previous questions in terms of, these are large systems and complex systems, and we want to get them out in terms of the player experience. Obviously, we want to try and fix as many bugs as possible and make it as polished experience as we can. But obviously, when you're adding to a significant code base like StarCitizen,
There's always going to be new bugs or old bugs that reappear. So we do have an initiative at CIG that's been in place for probably the last 2 years, or so, since I can remember, where we've been essentially making more time every quarter to fix bugs or technical debt, so we can go in and basically fix as many bugs. So that previously teams were essentially, if you look at the graph, it was just accumulating bugs every quarter, and we were like, that's not acceptable. We need to start bringing them down. So now we're starting to see some teams come down, other teams are flatlining, so they're trying to add more time so they can fix more bugs. But fundamentally, it's always a balance. It's a balance of when do we release new features versus fixing bugs. Some people were like, well, why don't you just fix all the bugs and then add new features? Like I touched on before, anytime that you add anything new, it generates new bugs. Even fixing bugs generates bugs. So it's just, there will always be fixing bugs until we get to content complete, and then we can go into a more release cycle. But for now, like you said, we are StarCitizen Alpha, and then we're still getting in some of the fundamental systems like inventory, like healing, and there'll be other big systems coming like server meshing and hangar management app and how you manage your ship loadout. So there's lots still to come. Yep. For those of you asking, no, Cinderella's a fancy table thing. It's dinner inside Cinderella's castle, and you have to book it like 2 months in advance, especially if you're trying to get it on New Year's Eve, which I'm trying to get, so that you can be inside Cinderella's castle having dinner with the fireworks out the window. I did it 2 years ago. It was beautiful. And I'm jealous. I am a pretty princess. Are there any super duper rare items in the loot boxes? I know there are things in loot boxes that you can't find in stores. There are things in loot boxes that shouldn't be in loot boxes, as well as things in loot boxes that you can't find in stores. Fair enough. Loot boxes, right now, I don't think there is anything super duper rare. But this is just the T0 of loot boxes. The loot boxes generally, I think people are having, I think when we did it at Evo, the people were getting squadron items and flares, and the intention is that you should be able to find rarer things in the future. But in 3.15, this is about 3.15. I don't believe there's anything super duper rare, but you never know. So I want to reiterate the answer there. Some things that you're currently finding in loot boxes are not supposed to be there. And some things, but at the same time, there are supposed to be things that you can only find through exploration out in the verse. And that can be either different color variations of existing items that only exist in loot boxes, like different skins or whatever, or it can be, full-on variants of stuff, or, we reserve the right to put whole things in there that you just get that from the loot box, and not from a store. We want to encourage players to get out there and explore the universe and stuff like that. And part of how we do that is by putting things that can only be discovered out there in. So right now, I can't tell you which is which. When you look at one of those super weird things that you're finding, I can't tell you whether that's an intentional thing or whether that's a bug. Essentially, they're going through the list now and making sure that before we go to live 3.15, that it's all what should be in there. We've got a lot of items, so they're just going through and making sure what ones should be in there are in there, and then we'll go from there. But I don't think there's anything ultra rare right now. I think the two-handed tractor beam. The two-handed tractor beam is not supposed to be live, so I don't even think it even works. But yeah, the two-handed tractor beam is not supposed to be live, so that's one thing we'll definitely be removing. Saw somebody grab that, I'm like, I didn't know that was live. Back to inventory. We're almost done here. Will we be able to create any sort of shareable cargo containers beyond backpacks? Like, can we make ammo crates or medical supplies or boxes with food and drinks? Like, can we make our own loot crates and set it down, kind of stuff? Not for 3.15. You can't make crates. But the intention is that you will eventually be able to buy
boxes that you can then put stuff in and other people can share, and that will come with the first time we would be able to do that would be the cargo refactor, that you'll be able to buy an empty box and use that in your cargo to store things, and then other people will be able to come and interact with that box. But for 3.15, no. I can absolutely see some players purposely loading their ships up with like specific boxes of rare items and everything, and flying through and like whoever's going to kill me, it's like every server try to kill me, and you get the prizes and stuff. It's the kind of it's the next thing for like Daymar Rally or the various. Well, I still want drunk Daymar Rally. We'll get there. We'll get there. Yeah. Are there any short-term plans to add an option to send or transfer ownership of items via the Knickknacks app? I would say in general. I don't know if specifically the Knickknacks app, but any plans to? So there's no. Basically, the way that they want to have trading between players is obviously going to be a different app. So there is plans to allow you to be in Knickknacks and be like, I want to transfer this to someone else, and then it will take them to the player trading app. But I don't think there's anything short term to do that. And when I say short term in terms of 3.15, there's no plans in 3.15 to allow that. But it is a plan that will be done eventually. Okay. Can you be very specific on how the future of storage interactions will take place, i.e. overhead compartments, cases, gun racks? We touched on this a little bit before, but many citizens seem to think that the current Magic Toy Box ship is an endgame vision. Magic Toy Box ship is placeholder. That's it. The Magic Bag of Holding, local inventory, the version that you just magically open and see items in an ethereal box or an ethereal space, is placeholder. So I'm just going to say that again. Magic Toy Box ship is placeholder. That will go. It will always be physicalized inventory. You will have your inner thought that manages your own items, looking in your backpack, and then you will deal with external inventory, interacting with a physical cupboard in the world, and you'll have physical inventory, which is interacting with things that you actually see. I can see that armor. It's in that armor cupboard. I open the door. I can pick up that armor and put it on myself. Any time where that is not the case is placeholder. And I think I've said that like 100 times. I know. We said it in the whole segment dedicated to it, but not everybody watches everything. Not everybody takes in everything that they watch, and it's one of those messages that's worth repeating over and over. But yes, physical inventory is the goal. Okay. Speaking of things we're working towards, is this the final UI for inventory and looting system? Ooh, final. That's a harsh word. But no, this is the T0 for inventory and looting system. We will keep iterating and continuing on it. Obviously, if you've played Evercarty through to now, you've already seen a huge amount of change around that UI. So we're always going to be iterating and working on it. But it's the one that is, going live for 3.15, and hopefully lots of people enjoy it, and then we'll take further feedback and then continue to iterate it when we do T1 and T2 and so on and so forth. And for folks in the chat that are like, I thought we weren't doing T0 anymore, that's a new initiative that's just starting this year, and you'll see the results of that later down the line. Well, it's not a thing. That's specifically to my pillar that's not doing it. So this is, when we did the change for me going to Squadron to do polished features, we're like a ship tanker. That discussion was me at the front shouting to the person at the back to change heading. So this is the last patch where we have the T0s, and then from now on we should be moving to more polished features. Yep. And again, that only applies to the actor feature team stuff. You'll still see core T0s gameplay pillar. Or the core gameplay pillar. You'll still see T0 stuff from the other teams and stuff like that. It's just a change in direction for one pillar at the moment, and
like anything, it doesn't change on a dime. It's like you just use the big cargo ship. That's a good example. It'll slowly change, direction over time. So you may still see some T0 stuff before that's fully done. All right, how much time do we got? Okay, we got time for one more. I'm gonna ask you the big one before we let you go here. How far down the hardcore survival rabbit hole are you planning to go? You want us to play with others, yet you are continually adding systems that make me even more fearful to trust other players. How do you? Where are we going with this, and how do you balance that? Well, I think it's a rock and a hard place in some respects. I think it's strength in numbers, but then obviously that's the premise, is that you should play together with other people, and then helps you out. But I mean, to answer the question specifically, we've got actor status in terms of eating and drinking. We want the game to be around resources that players can collect. Obviously, homesteads eventually, and those homesteads will be areas that you can store your own things, and obviously we'll have raiding and pirates and all of that kind of thing. So I suppose Chris has a vision in his mind from what he wants StarCitizen to be. Obviously there are elements of games like Valheim and Tarkov and Rust that tie into that, but StarCitizen is its own game, and it will set its own boundaries with how it executes those mechanics. So a good example is eating and drinking. Really, in terms of comparisons to other survival games, we're very, very light on eating and drinking. I think it's like 10, 12 hours if you just stood still in the PU before you have to eat anything. Right. So, if you play Ark, you have to eat every 5 minutes, whereas, it's dependent. So I think we want to have those mechanics that we're moving towards, which has always been the intention since way before I even joined Cloud Imperium. I know only now that we're delivering on them. So I think it's a hard answer to talk about, because fundamentally we're still getting everything in there, and the balance will dictate that answer. Because how hardcore do we want to be? Like, it could take me 5 minutes to just change all the data to say you have to drink every half an hour. But that's not the game that we want. We want a game that is more realistic, is probably the wrong word, but a game that's more that is more cohesive to the Star Citizen experience. That you're this space explorer out in the verse, and you've got ships that have all these different functions, and you have beds in there. So eventually, we will want players to have tiredness, or we have showers. So do we want hygiene? Well, yeah, that's part of actor status. I think it's on the roadmap. There's lots of things that we will add, and we'll go from there. There's a couple of things to dissect there. Chris has always said you take it to the point of realism, and then you bring it back to the point of fun. So it's one of those, there will be people that chastise as that's not real. It's like what only eating every 10 hours or 12 hours or whatever. It is always about that balance. It is always take it to the point of realism, then bring it back to the point of fun. And that is a thing. Sorry, go on. And that's a thing that we discover together. That is why we have a live environment in our alpha. We don't just set out with a number of anything like, this is the picture we want to build. We are truly developing this together. And I know sometimes that sounds like buzzword or whatever, but I would hope that anybody who's been watching me for the last 6-7 years I've been here knows I'm going to be frank and honest with people, to the point of that it sometimes makes my bosses upset. That we are making this together, and your feedback gets incorporated into this stuff, and our ideas for the game evolve along with the experience and the feedback that you give us and stuff like this. So it can be a very difficult question to answer today, because the answer will be discovered together through our continual development and our continual testing. This is what I was getting at. And there's also, when you take into account, are we just a pure simulation? We're not. No. We're simulating a universe and all of those things inside of that universe, but there are things in there that are,
what most people would expect to happen. So a good example is, what would you expect to happen if you walk up a mountain? You expect it to get colder. So, you know, and the closer you get to outer space, people think, well, it should get colder. But if you actually look at the real science behind what happens to temperature between leaving the ground and entering space, it basically goes, it gets colder, then it gets hotter, because like the atmosphere thins and it starts to get more, and then it gets colder again, and then it gets hotter again. And it's like this crazy graph that's like hot, cold, hot, cold, hot, cold. And if we'd had implemented that as an absolute mirror, a pure simulation of temperature, which, to be fair, would have been incredibly complex. Oh, I just lost Rich. Oh, you're back. Oh, we're back? So Yep. most people would have come back and said it was a bug, that was happening. And we would have had to explain, like, no, that's real life. So we have to take into those accounts that, you know, we want to simulate real life, but, you know, how it's what people expect. It's people's expectations of what real life is. And I think that's a balance that we want to have, and we want to go for push for as much realism as we can, you know, where it makes sense. And by the way, 10 to 12 hours was 10 to 12 hours of our world time. That's not 10 to 12 hours of in-game time, which is much longer in-game time. All right, well, that about does it. Thank you so much, Rich. For those watching, that amazing face he was making when he froze, you have permission to cut that out and use that as a Twitch emote. This is the formal permission for that. I asked Rich; he's cool with it. Additionally, for folks asking, always lots of when questions. When is PTU going to Wave 2? When is PTU going to all players? When is 315 going to live? As the only answer I ever have for when questions, folks, is when we think it's ready. That's part of our process. That's part of why we went crowdfunded and stuff like that. So we wouldn't be beholden to these arbitrary dates and be forced to push something out before we think it's ready. So just continue to monitor the robertsspaceindustries.com website for information on when those changes happen. And as far as anything else, like other questions, when is Linux coming? When is Polaris coming and stuff? That's why we have the public roadmap. So all when questions go to the website in one way, shape, or form. Rich, thank you for being here. I don't know when the next time we're going to have you on, because this completes you're now subsuming yourself into Squadron 42. But I'll miss you. No doubt there'll be some way of getting me back on. I'll figure it out. I'll contrive some reason to bring you back on. Thanks for watching, folks. ISC returns on November 4th. Let me check my calendar. Yeah, November 4th. So keep an eye on that. We'll be back with another StarCitizen Live next Friday. Until then, that was Rich. I'm Jared. Have fun. Take care. Have a good one. Bye-bye. Rapaziada, não sei nem o que falar pra vocês, hein, meu? O tanto de coisa que esse cara falou aí, o tanto de informação que ele deu, o tanto de spoiler que ele deu, né? O tamanho da ambição dele, né?
o tamanho da ambição dele perante o projeto, do que ele quer fazer. Ele mostrou no ponto de vista da mente dele, eu estou analisando a mente dele, né? O tamanho do projeto que está na mente dele, né? O spoiler que ele deu sobre tudo isso que ele falou, todo esse montante que ele falou. Pera aí, deixa eu só configurar um negocinho aqui rapidinho que eu esqueci. Todo o spoiler que ele deu, tudo que ele falou, né? Baseado na estrutura do jogo, no inventário persistente, ele falou sobre os módulos, ele falou sobre as perguntas do pessoal no chat também foi absurda, velho. Foi uma pergunta melhor que a outra. Foi colossal as perguntas dos caras. Ele falou sobre inventário persistente, né? Ele falou sobre a interação de todas as pessoas da nave e da estação e a troca de itens entre as pessoas. Ele falou do cargo, da caixa mágica, né? Ou seja, a caixa mágica nada é do que uma mágica mesmo. Por quê? Porque o cara vai desenvolver o quê? O sistema de carga, onde você vai poder pôr os itens, né? Universos da maneira que você quiser e lacrar aquilo. Aquilo pertence a quem? Aquilo pode ser mexido por quem, né? E dentro da nave, lembra que eu estava falando para vocês? Estamos aprimorando. A curto prazo já vai chegar o sistema para você colocar as armaduras no lugar certo, as armas no lugar certo na nave, né? Que inventário que a pessoa pode acessar, né? O inventário de cada pessoa. Se a nave comporta 6 pessoas, cada pessoa vai ter o seu inventário com a sua quantidade, né? Pego. Se a pessoa se tem 6 armários de armadura, cada um vai pôr a sua armadura lá e só aquela pessoa vai poder pegar a armadura, entendeu? Por exemplo, eu chego na nave do Fininho e o Fininho fala, eu vou disponibilizar esse armário aqui para você e esse armário de armadura para você e esse armário de arma para você. Pronto, aquilo é meu, né? Tá liberado para mim. Eu salvei naquele terminal ali de acesso. Eu vou poder colocar as minhas armas no inventário de armas, as minhas coisas no armário e a minha armadura no inventário de armadura, né? Vai estar fisicamente lá. Vou ver as minhas armas, vou ver as minhas coisas lá no armarinho e vou ver a minha armadura lá colocada e ninguém vai poder pegar, só eu. Entendeu? Então eu sou um soldado da nave do Fininho. E ele me liberou o espaço ali. Aí ele libera o espaço para mais outras pessoas para cada armário. Entendeu? Aí ainda tem o veículo que eu estava falando. Pô, é muito complexo, né? Agora, uma pergunta que eu adorei que ele respondeu, que eu fiquei assim de queixo caído. Aqui eu fiquei de queixo caído do que ele respondeu, que eu adorei, né? Foi que o cara falou assim, né? Vocês estão colocando tanta dificuldade no jogo. A pergunta foi maravilhosa do cara. Foi uma facada no coração do cara, entendeu? Só que ao mesmo tempo, a resposta foi como se o cara fosse um deus, tá ligado? Pegasse a faca, tirasse dentro do peito, cicatrizasse, entregasse a faca pro cara de volta. E falasse assim, tenta de novo. Tipo, imagina só. O cara chega e perguntou assim, você tá colocando tanta dificuldade no jogo, como é que você quer que as pessoas joguem junto? Sendo que você tá dando tanto medo e terror na gente que a gente não tá com medo do outro player. Olha a pergunta que o cara fez, velho. A gente tá com medo de jogar contra o player. Eu mesmo. Eu não jogo mais com o Bubu, velho.
Eu tô com medo do Bubu. Se o Bubu chegar pra jogar comigo, eu vou trocar de server. Entendeu? O negócio tá tenso. Por quê? Porque é um cara instável. Do nada ele começa uma brincadeira. Né? Claro que tá na PTU, ele tá brincando, né? Mas na live ele não é assim. Mas na PTU ele começa uma brincadeira lá, daqui a pouco ele tá dando tiro na gente, ele tá matando a gente, levantando a gente. Mas já resolveram isso. Já resolveram isso. Mas isso é PTU. O PTU é meio que bagunça mesmo. Eu tô falando aqui, mas a gente tá bagunçando, entendeu? É uma brincadeira, é uma bagunça. Mas o cara chegou a nível de falar assim: você tá colocando tanto medo na gente, tanto terror, que a gente não vai conseguir jogar contra o player, porque vai ficar com medo de todo mundo. Como é que você quer um jogo multiplayer se a gente tem medo de todo mundo, né? Aí ele falou assim: olha, nós vamos colocar mais medo ainda, tá? E nem começou ainda. Nós estamos simulando o universo. É o que eu falo aqui todo dia, e o Bushido fala assim: não, você tá pegando muito pesado. Calma, tem que falar mais suave. Vai ter leitinho com pera, mamãozinho com açúcar, vai ter manteiguinha no sabão, né? Vai ter banhinho de ervas para todos os players todo dia. Vocês vão ganhar milhões, né? Não é assim. Nós estamos simulando o universo. Imagina a sua vida no universo. A sua vida já não é fácil, certo? Imagina a sua vida no universo. Nós estamos simulando, vamos chegar mais próximo da realidade que a gente puder, né? E depois que a gente tiver todos os elementos prontos, tá? Lembre-se que você está num grande teste agora, divirtam-se. Você está num grande teste agora, não tem problema de você perder, tá? Não tem problema de você morrer, não tem problema, pode morrer, pode perder. Não estamos ligando para isso, você está no alfa. Quando tivermos todos os elementos prontos, todas as mecânicas prontas, aí nós vamos partir para o equilíbrio, né? Temos tier 0 agora, você já está desesperado. Calma, isso é só o tier 0. Você não viu o tier 1, 2, 3 e 4 que vai ter no inventário ainda? E nem do sistema de carga, e nem do sistema de médico, e nem do sistema de pirata, e nem do sistema de mecânico, nem de engenheiro, nem de nada. Tem muita coisa para entrar ainda. Calma, né? Fica tranquilo. Você vai poder jogar isso tudo, né, na sua versão alfa, e você tem todas as suas coisas garantidas lá no site. O que está lá no site é seu, não vai ser apagado, né? Mas quando a gente chegar dentro do nosso objetivo de realidade que o Chris quer, né, o objetivo que o Chris quer de realidade, você vai então jogar um pouco, se estressar pra cacete, e depois você vai se divertir. Lembra que eu te falei do modo social, né? Então você vai lá, sai na porrada no RP, no PVP, e se arrebentar, e nave capital, e puta que pariu, papo. Depois você vai voltar pro modo social e se divertir. Entendeu? É mais ou menos isso. É a senoide. Você vai estressar, depois você vai se acalmar. Vai se estressar, depois vai se acalmar. É que nem a nossa realidade. A gente vai trabalhar, se estressa, se irrita e manda todo mundo tomar lá, e depois a gente vai para casa e fica com a família, assiste televisão, come pipoca e dorme. Aí a gente acorda de novo, vai pro emprego, xinga todo mundo, joga um monte de palavrão para todo mundo, briga com todo mundo, pega ônibus, sua, aí chega em casa, toma um banho relaxante, aí come, fica com a família, dorme, descansa, no outro dia de novo, pauleira de novo. É a vida real, cara. É assim que vai ser. É assim que vai ser, velho. E esses caras vão experimentar um nível de realidade, né, que eles vão viciar, entendeu? Tipo, eu sempre falo, a gente vai fazer uma operação, a gente tem que planejar semana antes. Vamos planejar semana antes, porque a gente vai se estressar durante esse período, depois a gente vai ficar tranquilo. Então, a ideia é que quando eles tiverem todas as ferramentas na mão, eles vão fazer isso acontecer. Ó, você quer ter uma base, você quer segurar uma base, você tem que ir até onde... Isso que eu achei legal de falar.
Você tem que ver até onde você consegue ir. Você vai descobrir o seu limite. Entendeu? Se o seu limite é só até ali, você não vai passar ele, porque você sabe que você vai se lascar. É que nem na nossa vida. Ah, eu não vou para tal lugar porque lá eu vou morrer. Certo? Então, é a mesma coisa. Falou, ó, você vai até onde você consegue ir. Depois que você chegou no seu limite, ou você vai tentar se superar, ou você vai estagnar ali, né? E claro que o cara vai tentar se superar, né? E ao tentar se superar, ele vai correr riscos. E os outros que querem se superar também, que querem ganhar com isso, os piratas, etc., né? Também querem que ele faça aquela atitude de risco, para que ele possa gerar o gameplay. E o cara que vai ser o caçador de recompensa quer ganhar o dinheiro dele para se vingar do, né? E tipo, a influência disso tudo é a simulação da realidade, né? Ele falou lá, pô, você vai ter que tomar banho, você vai ter que comer, você vai ter, né? Você faz isso no Ark, ele falou do Ark lá, ele citou o Ark, né? Você faz isso no Ark. Lá no Ark você tem que comer de 5 em 5 minutos. Porque a tua comida vai embora, você tem que ficar comendo carne. Pô, eu joguei Ark pra caramba, velho. Nossa, nunca comi tanta carne na minha vida. E o meu cara nunca engordava. Então, lá ele falou que não, que você vai ficar por horas sem comer. Né? Mas você vai ter que lembrar que você tem que comer, porque na realidade é assim, você tem que lembrar que você tem que comer, você tem um período de alimentação, né? E de higiene, e o seu timeline social vai ser influenciado por isso, etc, né? Eu achei muito interessante porque o povo não quer perder, entendeu? O povo quer jogar sem perder nada. Como que vai acontecer um jogo de um povo que quer jogar sem perder nada? Isso não existe, velho. Um jogo da fantasia, um jogo do paraíso, né? Você pode até não perder nada durante um certo período, mas uma hora alguém vai ser mais certo que você. Você vai vacilar uma hora. Uma hora você vai abaixar a guarda e o cara vai estar esperando você abaixar a guarda. Né? E aí é a hora que você vai aprender mais uma lição na sua vida. Isso é o gameplay que ele mostrou. Falou, olha, você ainda não viu nada. Nós estamos colocando o primeiro pilar do negócio, né? O primeiro pilar é o iCache. Ainda vai vir a malha, que é o server mesh. E depois vai vir o quantum, né? Para otimizar tudo isso funcionando, né? O Vulkan, que é o renderizador. Agora, esses três pilares funcionando, né? O iCache, o Quantum e o Server Meshing, vai fazer com que você não tenha opções. Ah, eu vou trocar de sessão porque aquele cara tá aqui, o cara logou, velho. O cara logou e o cara tá me perseguindo, eu não vou conseguir jogar hoje. Mas não vai mesmo, porque o cara logou. Agora vai ser uma escolha sua se superar e enfrentar o cara. Ah, a organização tal logou, eles estão me perseguindo, eu não vou jogar hoje. A organização está campando o sistema, eu não estou conseguindo sair daqui, eu estou uma semana sem jogar. Então, mas por que aquela organização está te perseguindo? Tu é um santo? Porque você tem os olhos azuis? Eles não querem que você tenha os olhos azuis, é isso? Alguma coisa você fez para aquela organização te perseguir. Né? Eu sei o que você fez no verão passado. Isso é uma frase de besta, né? Mas pense bem nas coisas que você está fazendo hoje, porque o seu StarCitizen amanhã pode ser sombrio. Entendeu? Então, no StarCitizen também vai ser assim, não tem como você fugir.
Se uma organização, se uma pessoa te perseguir, se um assassino te perseguir, porque ele está sendo pago por um cara que quer vingança sua, você está então em um ponto, né, que o cara citou ali também. Pô, você deu um grande passo para a morte permanente, porque nós já estamos morrendo por causa de bug. Aí ele falou, não, mas agora é a hora de morrer por bug mesmo. Quanto mais vocês trabalharem, quanto mais vocês bugarem, mais a gente encontra esses bugs e resolve o problema. Né? Ah, você colocou tudo isso aí do sistema de dano e a gente está caindo no buraco e está morrendo. Não, mas a gente quer que... Aí ele falou, né? Mas a gente quer que você caia no buraco e morra e reporte pra gente que você morreu, porque assim nós vamos resolver isso tudo. Meu, tem uns caras que é cabecinha demais, cara. Eu não entendo esses caras que não entende que essa porra é um alfa, que tá em desenvolvimento e que o cara tem que ir lá e reportar o erro, cara. Ele morre e fica putinho. Por que esse cara não pega e reporta o erro? Nunca mais ele vai morrer naquele buraco, porque a equipe vai resolver o problema. Entendeu? Eu não entendo esses caras. Aí, beleza. Aí ele falou, não, mas você fez um sistema que nós já estamos... Nossa morte permanente já está decretada, porque a gente toma um tiro e a gente morre. A gente está morrendo muito... Realmente o cara está morrendo... Você está morrendo muito rápido. O dano está sendo muito forte. Aí ele falou, é claro. Você quer saltar numa nave não sei quantos quilômetros de altitude? Você quer pôr a tua cara na frente de uma escopeta? Você está pensando que é o quê? Isso aqui é um simulador. A gente está chegando próximo da simulação. E se você, então, está próximo da simulação, você pensa bem para colocar a tua cara na frente de uma escopeta, ou pensa bem para você saltar de um prédio, que você vai morrer. Né? A gente não falou em nenhum momento que você ia ser abatido. Ia ficar, se você tomasse um míssil nuclear, né? O cara quer tomar um míssil nuclear na cabeça e quer ficar deitado esperando o médico. Isso não tem a menor lógica, né? Dependendo do dano que você tomar, você tem que morrer mesmo. E acabou, velho. Você tem que se cuidar, é uma questão de cuidado, você tem que se cuidar. Não é você sair por aí, eu vou lá, e pronto. Aí morre. Aparece lá, aí o outro falou assim, né? Ah, mas quando a gente morrer, tem que ter um ponto pra gente saber onde estão os nossos itens. Ele falou, não, a gente vai providenciar isso, a gente vai colocar isso. Mas isso não é um objetivo. Isso não é um objetivo. A gente vai pôr isso temporariamente, mas isso não é o objetivo. Né? Por quê? Porque ele falou, a gente pode até gerar uma caixa preta, alguma coisa assim, da sua nave transmitindo o sinal, né? A caixa preta da sua nave. Agora o teu personagem que se dane. Não, o seu personagem não vai ter nada de transmissão, não. Vai ter transmissão da caixa preta da tua nave. Ela sim tem lógica dela transmitir. Agora você... Se você estiver longe da tua nave, eles explodirem a tua nave e depois matarem você não sei na onde, você não vai saber onde você está, não. Vai saber onde está a caixa preta, você vai conseguir detectar a caixa preta. Tá? Uma outra coisa que eu achei da hora dele falar, da hora mesmo dele falar, foi dos itens do Subcyber. Cara, adorei o que ele falou e era o que eu esperava, Cyber. É o que eu esperava. Na 3.15 você perdeu os itens do Subscriber, não vai recuperar. Você só vai recuperar eles na 3.16 quando tiver um serviço de recuperação para troca de versão e você vai receber os que estão no site de volta na sua conta. Né? Mas é o que eu esperava que eles fizessem. Vai ser gerado um sistema de seguro para os seus itens e quem for pego com o seu item vai ser preso e o item vai ser recuperado para você. A polícia parou um cara que está com um item de subscriber, o item vai ser recolhido dele, ele vai ser preso e o cara vai pegar, o seguro vai levar o item para você de volta, vai aparecer no teu inventário, que foi recuperado o teu item. Mas é o que eu falei, é que nem o Tarkov. O Tarkov, você perde o item no Tarkov e aí o cara falou, vou mandar os meus cães procurar os seus itens lá no campo de batalha
Se eles acharam o seu item, beleza. Se eles não acharam, né, de repente já lutearam. Infelizmente, você paga o seguro, mas você vai tentar. Agora o subscriber daqui é mais fácil. O cara pegou um item de subscriber e ele tá com um item ilegal. Eu acho que resetar a conta, sim. Resetar a conta aparece tudo de novo. Mas ele não quer dupar item. Ele falou que não vai... o item... Ele falou que se o item tiver perdido, ele não vai dupar, não vai aparecer. Perdeu, não vai aparecer. Você pode resetar a conta, mas aquele item não vai aparecer para você. Porque senão vai ficar dupando o item. E aí, cansado? Beleza? Cara, então pensa bem. Eu tô lá no combate com o cyber e tal, daqui a pouco eu tomei um tiro. Certo? Tomei um tiro, caí. Aí, morri. O cyber corre porque o cara lá tem uma arma do tamanho da arma do Jaspion lá. Beleza, o cyber correu e fiquei lá. O cara vai lá e me luteia, cata a minha armadura de subscriber e meu capacete de subscriber e minha arma de subscriber. Beleza. Aí o cara corre na nave dele, pum, vai embora. Quando ele tá subindo, a polícia para ele. E aí, malandro, como é que é aí? Bota as mãos na parede aí. Que você tá aí com essa armadura aí? Essa armadura na tua, por que você tá com ela? Já era, perdeu. Pega tudo do cara. Vai aparecer lá no meu inventário do local mais próximo, né? Na minha casa, na minha sede, no meu house. No meu nascimento. Aparece lá os negócios de subscribe e o cara vai pra cadeia. Entendeu? Por roubo. Então, vai ser um sistema automático de seguro. Isso vai valorizar muito o sistema de subscribe deles, porque eles vão vender muito item de subscribe. Todo mundo vai querer, né? Imagina você pegar um cara que tem tudo de subscriber dele. O pirata pegar isso aí e andar com o cara, o subscriber o item de subscribe do outro, se ele for parado pela polícia, ele tá ferrado. Não tem conversa para ele. Ele vai pra jaula. Por mais que ele não tenha nada, mas ele vai, né? E vai ser gerado também missões, né? Essas missões que vai ser gerada. A outra coisa que ele falou que eu achei muito da hora foi que o sistema de erro já está implementado de 30k. Acabou, né? Já está implementado. Quando você tomar um desconect por 30k ou por queda de conexão de internet, a sua nave está constantemente sendo feito um save dela, né? Tá sendo feito um ponto de save. Ô, meu amor, você já vai dormir? Hein? Vai dar tchau pro pai, hein? Vai dar tchau pro pai? Já vai nanar? Ele pega meu óculos, ó. É uma mãozinha. Você vai nanar? Hein? Olha como tá gordinho. Olha, fica em pé já, gente. Olha, ó. Olha em pé, ó. Olha em pé. Olha isso. Ô, Ian. Ô, Ian. Ó, vai nanar, vai. Lindo. Vai nanar, vai. Hã? Como ele fica esperto olhando tudo. Bom, então, o cara, quando ele perde o item, né? Quando ele perde a nave no desconnect, tudo que tem dentro da nave, no personagem dele, vai ser salvo naquele momento, né? Tá sendo salvo constantemente. Então, vai ser salvo na estação. Só que ele falou um item comum. Tipo, por exemplo, imagina a quantidade de processamento do servidor, né? Com isso, todo mundo jogando. Imagina ter que ficar salvando o ponto de todo mundo constantemente, né? Então, ele terá um período, né, de conforme você saltar em determinados lugares, ele vai fazer o save, né? Só que aí ele pensou assim, pô, peraí, então se o cara desconectar, puxar o cabo de internet, numa hora de um PVP, e ele vê que ele vai perder, ele puxa o cabo da internet, né? Mas aí eles fizeram qual sistema?
que se você tomar um 30k, todo mundo tomou um 30k. Então, como é que você está desconectando, sendo que o cara que está do teu lado está desconectado, está conectado ainda? O seu rival está conectado, comemorando o que você perdeu. Então você vai puxar o cabo e você não vai conectar, você vai continuar logado lá. Porque o 30k é para todo mundo. Ele falou que é um tapa-buraco, né? Ele fala de tapa-buraco, né? É uma solução temporária, mas que para um sistema de sessão que está agora está funcionando, vai funcionar bem. Então, o cara quando tomar desconecte, porque ele desconectou a internet dele por causa de que a nave estava caindo, é uma coisa assim. Se tiver alguém junto com ele, um colega dele na nave dele, ou uma outra pessoa que está lá no posto avançado, qualquer coisa que tiver dentro do range dele de visão, que seja outro player, e ele puxar e fizer isso, o sistema vai detectar que a outra pessoa não desconectou, só ele. E ele não está jogando sujo. E ele vai perder tudo. Né? Ele falou que o sistema de drop ainda de itens da nave ainda é futuro, né? É um futuro próximo, curto, um curto prazo. Mas o sistema de drop de item quando a nave explode ainda não pode ser feito, porque é muito complexo e ainda eles estão se dedicando à persistência, ou seja, o inventário. Essa é o tier 0. Depois nos outros tiers vão fazendo isso. Ele falou que até o final do ano, né, como eu disse aqui, né, até o ano que vem, ou seja, até o final do ano que vem, isso vai estar tudo, né, certinho já aplicado. E aí, ele falou sobre os módulos das naves, né? O cara perguntou, e aí, como é que a gente vai conseguir transportar módulo de nave, canhão, tudo? Aí ele falou, não, vamos sim, no futuro próximo já estamos com as caixas mágicas, de novo ele falou, né, do sistema de carga, onde você vai poder transportar módulos de naves, sim, você vai poder transportar, mas ainda não, calma gente, calma que o negócio não é fácil de fazer, a gente está fazendo, mas tem as etapas, então no tier próximo, junto com o sistema de carga, porque o sistema de itens persistentes vai se unir com o sistema de carga. E aí é o sistema de carga que vai transportar os módulos das naves, os canhões, os mísseis, os power plant, todos os itens que envolve a edição de naves vai poder ser transportado, né? Agora você imagina um power plant de uma capital dentro de uma nave sendo transportada. Vai ocupar algumas naves vão poder fazer isso só. Para ter espaço, para poder transportar, né, um power plant ou o shield de uma nave capital, né? Aí, a outra coisa que eu gostei é de trade, você trocar itens com as pessoas. Ele falou que logo vai entrar, né, um modo de trade, que você vai poder trocar itens com as pessoas, né? Então, isso vai ser muito interessante também. De repente, eu quero no meu próprio software ali de Mobglass transferir uma arma para tal pessoa. Aí a arma aparece para a pessoa lá, vou passar uma para você aí. Sem você precisar ficar jogando a arma no chão, você já vai passar a arma diretamente pro cara. Então, como tudo no StarCitizen é físico, né? Você, por enquanto que não tem hangar, vai ser assim. Mas quando o hangar for criado na 3.17, né? Vamos ter mais complexidade ainda. Então esses caras estão fazendo tudo nas etapas, né? Até o final do ano que vem a gente vai ter todas essas etapas concluídas, né? É o hangar persistente, o sistema de carga com as suas caixas, você poder guardar as coisas dentro das caixas, as caixas com senha, só determinadas pessoas acessam, né? O inventário da nave. Cara, olha que complexidade. Agora, imagina como vai ser da hora o StarCitizen de 2023, cara. O StarCitizen 2023 no beta, né? Porque esse cara, o Rick, ele tá num projeto do Esquadrão 42 agora. Eles querem terminar o Esquadrão 42. Né? Tá ripando lá para terminar a primeira
episódio. Primeiro capítulo, sei lá, para lançar aí e pra gente no ano que vem, né? Pra gente poder ter um modo single player que vai bombar o StarCitizen, né? Imagina agora o StarCitizen, então, com esse sistema de inventário até o meio do ano que vem evoluindo, todo mundo jogando e ficar sabendo, opa, peraí, vamos lançar o Esquadrão 42 aí que o StarCitizen vai estourar mesmo, velho. Né? Aí que o pessoal vai bombar de jogar mesmo. E aí, depois disso, logo depois, na outro ano, vem o beta. Aí é a hora de todas essas mecânicas estarem aplicadas e a gente começar a ver então o balanceamento de cooperativo, né? Aí entra o quê? O sistema de guilda, o sistema de corporação, o sistema de alianças, o sistema de NPCs de corporações, de organizações, as bases de corporações, como vai funcionar as funções, são os bônus de você ser de uma organização, né? E eles já falaram, as organizações que estão agora no StarCitizen são permanentes. A TM, a Evercrider, a Nova Fronteira, são todas organizações fixas, elas não vão ser deletadas quando sair o jogo. Quando sair o jogo, quem está na TM vai estar na TM. O jogo foi lançado, se você é da Evercrider, se você é da TM, você vai continuar sendo. E você vai ter as regalias e os postos que foram aplicados a você. E os roles também, ou seja, os direitos que foram aplicados a você, você vai ter quando lançar o jogo. A única coisa que não vai dar wipe no jogo, quando ele lançar, é o sistema de organizações e o seu hangar da loja, o seu hangar do site. É só essas duas coisas. O seu dinheiro, todo o farm que você fez, tudo que você fez no jogo vai resetar. Vai resetar. O que tem no jogo, nave comprada, tudo que tem no jogo que você fez, quando lançar o jogo vai resetar. Isso é em 2030 e bolinha, 2032, por aí. Entendeu? Tem tempo para você aprender a jogar. Agora, o sistema de guilds e o seu hangar, tudo que tem no teu hangar lá no site vai permanecer. E as consequências disso, né? Da mesma forma que as consequências da guild vai manter, as consequências do hangar também. Então, se você é uma reclaimer, você vai ter proficiência para usar reclaimer. Se você tem uma aurora, você vai ter proficiência para usar uma aurora. Ou seja, você vai ter reputação para usar as coisas que você tem, né? Porque isso é indiscutível. Tipo, por exemplo, por que o cara vai vender para você uma nave de transporte se você não tem direito de transportar, né? Como é que o cara vai vender uma nave capital de mineração se você não pode minerar, né? Então, a partir desse momento, quando você comprou uma nave, você já recebe o certificado de utilização dela, tá? Isso é padrão, tá? Então, eu tenho eu tenho autorização para fazer sucatear naves do nível até large, até capital, tá? Eu posso sucatear naves até capital. Se eu tenho uma RUE, eu tenho autorização para transportar cargas gigantescas. Se eu tenho uma Javelin, eu tenho autorização da UE para atacar qualquer tipo de nave de qualquer tamanho que desrespeitar as leis da UE, mediante ordens da UE. Eu não posso ali atirar numa nave porque eu achei ela feia. Eu tenho que ter ordens da UE para atacar uma nave. Se eu atacar uma nave sem ordens da UE, é capaz de eu perder o certificado. Entendeu? Se eu for minerar num lugar que eu não sou autorizado de minerar, mesmo tendo um certificado, eu posso perder o certificado. Entendeu? Porque vai ter zonas. Como é que eu posso explicar para vocês? Vai ter regiões que vai ser muito minerada. Então ali vai ser proibida a mineração porque está se regenerando. E aí você vai ter que pegar e partir só para um lugar que é autorizado, entendeu? A não ser que você vá para um lugar sem lei. Um lugar sem lei, aí você pode ir para onde você quiser. Beleza, gente? Então, muito... Gente, eu esqueci de alguma coisa que falou. Não, né?
alguma coisa relevante eu esqueci? Bom, gente, a tradução, a tradução, ela é uma tradução não tão legítima, tá, gente? Mas você viu, dá para entender tudo que ele falou, velho. Algumas vezes o tradutor, né, como aqui comigo, né, dá umas cambaleadas assim, mas é porque eles usam muita gíria, né? Quando você começa a usar gíria no inglês, no português, dá merda, entendeu? Você pode ver, toda vez que eu falo, além de eu falar mesmo, eu falar mesmo, entendeu? Ele erra na tradução. Então, essas coisas acontecem porque, olha lá, ó, falei mesmo, ele pegou Flamengo, tá vendo? Então, essas coisas de gíria faz com que distorça o texto, entendeu? Então, olha lá, ele falou Flamengo de novo. Essas coisas é normal, mas o tradutor eu tô gostando, tá muito bom, muito eficiente. Só depende do jeito que eu coloco ele aqui. Então, se eu colocar ele de uma forma que ele tenha algumas, ele não tá captando, recebendo bem o som, né? Se não estiver recebendo bem o som, o resultado é horrível. Mas eu tô gostando muito do resultado, cara. Tá muito bom mesmo. Bom, gente, então vamos continuar aqui a nossa jornada, né, no site. Opa, pera aí, gente, interfone aqui, deixa eu só dar minha opinião e já volto.
Beleza, gente, voltei. Bom, gente, eu tô preparando, acabei de descer e subir 7 andares de escadaria aqui, muito bom. Acho que eu já fiz isso umas 10 vezes hoje. É a minha academia. Toda vez que chega alguém aqui, eu desço e subo 7 andares de escadaria. Só para me condicionar. Bom, eu tô pretendendo fazer algumas mudanças aí também no canal, tá? Vocês estão percebendo que eu tô dando uma encolhida no canal para ficar mais prático as coisas. Porque na hora que a 3.15 sair vai ter muita atividade, né? Então, eu já tô fazendo isso agora. O pessoal tá meio aplicado na PTU lá, né? Tem muita gente afastada também. Mas a gente, quando sair a live aí e sumir a PTU, eles não vão mais o que fazer. Vão poder só jogar live, né? Então, aí a gente vai juntar todo mundo de novo. Tem aí um monte de gente que jogava com a gente, o Roger, o Brando, o Baromir, o Bubu, o Cyber, o Sbeck, né? Uma galera aí, né? Então quando sair a live, não vai ter mais PTU, então a gente vai, ó, ralar todo mundo junto. Vamos fazer uns eventos legais. Porque vai também aparecer um monte de zumbi aí querendo jogar também, né? Ah, sai a live? Pô, vamos jogar. E com esse negócio do 30k agora que vai explodir de sucesso, tá ligado? Ninguém vai perder mais nada, né? Vamos testar isso hoje, vamos testar isso daqui a pouco. Ver se eu vou começar a realmente jogar para ver se eu vou perder uma coisa no 30k. Vou colocar todas as minhas coisas dentro da nave e quero ver se a gente vai perder alguma coisa, né? E aí, se por um acaso a gente perder alguma coisa, pode ser um bug momentâneo, né? Mas o objetivo deles é não perder. Você não vai perder mais nada, né? Então, só no PVP, só no quebra-pau. Mas 30k e desconect, não perde mais nada, velho. Isso é um sonho pra gente, né? Isso tá parecendo mentira. Eu não sei se o Cyber já testou. Não sei se ele já testou aí, se está funcionando já o Salvador da Pátria aí. Mas se tiver, pô, maravilha, mano. Bom, gente, vamos lá então. Dar mais uma fuçada no site. Ver se a gente encontra mais alguma novidade nova. Ou, a não ser essa, só tem novidade velha. Bom, tivemos ali também um spoiler deles falando que a Polaris vai entrar no Roadmap, né? Isso é muito bom também. É uma nave muito esperada, né? Então você imagina só ano que vem. Ano que vem nós temos Polaris, Orion, Banu Merchantman, Gênesis, Scorpion, Ruabc, não, Ruab, D e E, Rua, Rube, Rude e Rue, ano que vem, hein? Temos a Vulcan, desculpa, a Vulturi, a Vulcan também que vai fazer reabastecimento, a Starfare sendo finalizada também, né? Vamos ter aí a puxa aí, tu tomou 30k? Então, todas essas naves, velho, vão entrar no jogo ano que vem. Não perdeu nada? Agora faz o seguinte, Cyber, vai lá,
pousa numa base, coloca um veículo dentro dela, coloca item dentro do veículo e fica passeando e toma um 30k. Maravilha, velho, maravilha. Agora dá uma passeada com ela, pousa no posto lá, já fez? Tá tudo dentro dela? Caraca, o que que é? É a carraque? Agora sim vou pegar a carraque. Daqui a pouco eu tô indo jogar contigo aí, meu rei. Bom, gente. Nem sei o que falar, cara. Agora ferrou. Agora não vamos mais trabalhar. Vamos só jogar. Bom, isso já começou o investimento aqui, ó. O pessoal já começou a comprar mais o jogo só dessa notícia, tá vendo? Já temos aí, ó, 4 milhões e meio gasto. Ó, já tivemos a notícia ontem, tá vendo? 3 milhões e meio. Agora vai começar a subir isso aqui, velho. E aí tá chegando, né? O Pledger também. Eu vou aproveitar e pegar umas coisinhas aqui agora. Preparar aqui um pacote de gameplay pra gente poder farmar com a Hammerhead, né? Apesar que o Bubu vai estar aí, né? E ele vai ter bastante nave também, né? Então, a gente junta todo mundo as forças aí e a gente vai conseguir farmar bastante. Bom, então nós temos aí algumas naves novas, né? Aqui no site, a Liberator e a 400i, né? E também tem as skins aí das naves da Drake. Lembre-se, gente, Liberator em Concept LTI, tá? 400i também em Concept LTI, tá? Segundo infinito. Beleza? Eu vou pegar uma carraque também, velho. Quer dizer, eu tô ferrado. Eu vou ver o que eu vou fazer, o Cyber. Eu tenho que pegar um pacote bom aqui, velho. Vamos ver, daqui a pouco eu vejo isso. Bom, então vamos ao nosso assunto de hoje, que é rápido, tá? É um assunto extremamente rápido, 5 minutos. Vou falar sobre ele rapidinho e já vamos para outra conversa, beleza? Vamos para o gameplay, na verdade. E aí vamos de gameplay até 5, 6 horas da manhã aí, tá? Vambora.
Bom, gente, o sistema de trade, tá? Trader, é um sistema que junta todas as naves do StarCitizen, tá? O sistema de trader, ele não é somente para naves de comércio, de transporte, tá? O sistema de trader no StarCitizen, ele engloba todas as naves, tá? Então, quais são as naves do StarCitizen? Eu vou passando aqui para você, ó. Javelin, Rue, tá? Por mais que elas sejam de lados opostos, onde a Javelin é uma nave de combate, né? E a Rue é uma nave de transporte, elas têm uma proporção muito parecida, né? Com a Javelin tendo força, tendo poder de combate, e a Rue tendo força e poder de transporte, tá? Ambas transportam carga, tá? A Javelin, por exemplo, ela leva, bem dizer, a carga de uma Rue dentro dela. Ela transporta muita carga, então ela tem uma quantidade de transporte de carga interno que faz com que ela possa fazer negócios também, tá? E ela também é usada em negócios como defesa. Então o sistema de trader, ele é todo ramificado e ele envolve todos os âmbitos do jogo, tá? Então aqui nós temos ainda a Kraken, né? A Kraken de guerra, a Kraken Privator e a Orion, né? Naves também de negócios. A Privator é uma nave shopping, né? A de guerra é parecida com a Javelin aqui em cima, só que ela é de proporção menor. E ela usa muitas aeronaves, né? Para espaçonaves, né? Ou espaço aeronaves, não sei onde que você vai usar ela. Para defesa também. Tem um sistema de carga também muito bom, né? E a Orion aqui é uma nave de indústria, né? Uma nave de indústria, ou seja, é uma indústria, é uma serra pelada, vamos dizer assim, é uma mineradora, né? Só que do espaço. Bom, aí logo depois aqui nós temos as hidres, né? As hidres, então, deixa eu só tirar a câmera daí não, vou deixar aí. Nós temos as hidres aqui, né? Hidres M e hidres P, né? Isso são todas as naves do StarCitizen, tá, gente? E a Rue D, né? Que é a Rue um pouco menor. A hidres P e a hidres M, né? Hidres militar e hidres pessoal, né? São naves de combate também, que também tem os seus níveis de negócio, né? Onde ela pode aí tá fazendo escolta, né? Tá fazendo transporte de político, né? E também proteção territorial. A Rue D, né? É a mesma coisa que a Rue, transporte. Temos aqui, ó, a 890, a Endeavor e a Pioneer, tá? Gameplay bem distinto aqui entre as três, tá? A Endeavor, a 890 é uma nave de luxo, né? De diversão, onde eu falei da senoide lá. Você vai combater, né? Tentar fazer dinheiro e depois você vai se divertir. Então essa nave aqui é a nave da diversão, é a nave de entretenimento. Enquanto a Endeavor é uma nave multi-role, ou seja, você vai poder fazer muitas coisas com ela, né? Exploração, ciência, medicina, habitat, farm, ela é uma fazenda espacial, né? Ela pode ser um laboratório espacial, ela pode ser um hospital espacial e pode ser também uma estação espacial, né? E tem também a Pioneer, que é uma nave de construção, né? Essa nave ela vai construir bases, né? Então, olha só quanto trader tem aqui. Uma você pode fazer negócios com turismo, outra você pode fazer negócios com ciência, com medicina, com habitat, com comunicações, que ela também pode ser um conarray, né? Um satélite gigante. A Endeavor. E desculpa, gente. A Pioneer você pode fazer aí
bases, né, com ela. Logo depois nós temos as outras um pouco menor, então entra da maior para menor, tá? A Banu Merchantman, né, que é uma versão parecida com a Kraken Privator, é uma loja que leva, é uma nave que leva lojas dentro dela. É uma loja, é uma nave shopping, né? Então é uma nave de comércio, né? E aí nós temos também a Polaris, que é uma nave de guerra. Todas essas naves vão englobar negócios, né? E a Reclaimer, que é uma nave que cata sucatas, né? Então, pensa bem no gameplay aqui, né? A Polaris vai ser destruída, a Reclaimer vai fazer o salvage dela, desmontá-la todinha e pegar tudo que sobrar de bom, né? E vai vender os itens para o cara da Banu vender, né? Os itens de novo para o dono da Polaris, que vai ter outra Polaris. Então, é um ciclo, né? O cara morre, o cara explode a nave, o outro vai lá, faz o salvage, pega o que é de bom, o resto amassa tudo e vende no mercado. E o cara da Banu Merchantman revende isso para o cara da Polaris de novo, que pegar outra Polaris e vai reequipar ela, né? Aí depois tem a Carrack, a Russet, que vai sair agora em dezembro, né? A Russet, a Nautilus, né? A Liberator e a Hammerhead. A Nautilus é uma nave lançadora de minas, ou seja, ela também é estratégica, né? A Liberator é um carrier pequeno, né? E a Hammerhead é um gunner. Então você imagina só, o gunner protegendo o carrier tendo toda a área dele protegida por minas da Nautilus, né? E você tem um gameplay de combate muito bom aqui, fechado, né? E aí, Primonati, beleza, velho? Seja bem-vindo de volta. E aí a Carrack, que é uma nave de expedição, né, de exploração, de expansão, e a Russet, que leva aí carga, né? Mais negócios. Agora chegamos em outro nível. Caterpillar, Starfare, Star Gemini, Perseus, A2 Hércules, C2 Hércules. Essas naves são naves também estratégicas. Caterpillar, ela é uma versão menor de uma Russet, né? Com carga protegida, a carga fica interna dentro dela, né? Enquanto a Russet, a carga fica externa. Então nós temos aqui a Starfare, que são naves de coleta de combustível, de minério e refinaria, né? A Starfare Gemini é uma nave somente de coleta de combustível, não tem refinaria de minério, né? Ainda não falaram, não especificaram ainda totalmente a Starfare Gemini, tá? Pode ser que isso mude. A Perseus é uma nave de combate parecida com a Hammerhead, do naipe, né? A proteção. A2 bombardeiro de solo para destruir bases, né? E a C2 Hércules transporte, como é a Caterpillar, né? Bem dizer, a mesma proporção. Aí nós temos a M2, transporte de veículos, né? É uma versão da C2 para veículos. E temos a versão menor da 890, que é a 600i, também com versão executiva para políticos e uma população com passageiros aí mais distintos, né? Temos a Explorer, que é uma nave de exploração parecida com a Carrack, e uma Tuning, ou seja, uma nave aí de
de turismo, né? Temos também a Crucible, uma nave super rara, né? Super essencial. O gameplay dessa nave aqui realmente é totalmente OP, né? Essa nave aqui, realmente, o cara para pilotar uma nave dessa vai ter que ser muito bom. É a nave que vai fazer, é um mecânico, né? A nave que vai fazer reparo, tanto em capitais como em outras naves. Temos aí também a Genesis, que é outra nave de trader, só que aqui ele vai fazer trader de quê? A Crucible vai fazer trader de reparo, né? O trader está envolvido em todas as naves, né? Então, o trader de passageiros, né? Genesis. Retaliator Base, Retaliator Bomber. São naves de combate também, mas naves que são, principalmente a Retaliator Bomber, são naves vingadoras, né? Naves que você quer tirar a competitividade eliminando o seu competidor, né? O seu rival, diz assim, né? A Retaliator Bomber é uma nave para ir lá eliminar o rival. Ela é uma nave assassina, né? Nós temos aí então a Andrômeda, uma nave Gunner, né? Também de proteção. Nós temos aí a Aquila, nave de exploração, né? Temos aí a Fênix, a nave de turismo, e a Taurus, nave de transporte, e também a nova 400i, que é outra nave de exploração, né, que compete aí com a Aquila no game. Nova, tá entrando agora, tá? Não tá nem na live ainda, tá só na PTU. Temos aí a espetacular Mercury Starrunner, uma nave de dados multi-rule, né? É uma nave bem estratégica também, vai comercializar informação. A Corsair, outra nave de exploração, da Drake. A Helium é uma nave de transporte, né? Xi'an é a nova fabricante. É a Katak, né? Temos aí também a Hull B, é uma versão da Hull em tamanho menor, né? A Redeemer, que vai entrar agora também na versão 3.15.1, né? É um Gunner também. Temos aí a Argo Mule, nave de mineração, e as Apollo Medvac e Triage, que são as naves que vão fazer a medicina, tendo 6 tipos de camas, né? Sendo duplas em Tier 1, 2 e 3, né? Elas vão poder reanimar você, curar você e também regenerar o teu DNA, né? Elas vão poder fazer as 3 etapas da medicina, essas naves aqui. Temos as séries Vanguard de combate, né? De bombardeiro, de dropship, né? E também de proteção de guerra eletrônica, né? A Vulcan é uma nave de reabastecimento, pequeno, tamanho size pequeno. A Freelance Transporte, Freelance Tour, né, de exploração. A Freelance Max de transporte pesado. E a Freelance Miss de combate. Temos também a Valkyrie, né, uma nave de transporte de tropas e veículos. E as Cutlass Black. Cutlass Black é de combate, multi-rule. Temos aí a Cutlass Blue, que é uma nave policial. Temos a Cutlass Red, que é uma nave de hospital, né, uma ambulância, que não é igual às Apollos, né? As 2 camas dela é Tier 3. Temos então a Prowler, que é um dropship stealth, né, que ela chega sem ser detectada e dropa tropas. Temos então a Vulture, que é uma nave de coleta sucata, tamanho pequeno, parecido com a Reclaimer. Temos aí a Glaive, que é uma nave Vandu, né, de combate. A Skite, que é uma nave Vandu também de combate. Temos também subir aqui. A Mantis, que é uma nave de interdição, né, ela derruba você de uma viagem quântica. Geralmente ela é usada pela polícia. Temos a Argo SRV, que é uma nave
de reboque, né? Ela tanto serve para fazer operações em porto, né? Levantando containers e levando para as naves gigantescas, né? E também ela vai fazer reboque de naves, pegando as naves de vários lugares do universo e transportando para você. Quando você faz o claim de uma nave no painel, você vai ter que esperar um cara ou um NPC ir com essa nave lá, buscar a tua nave e rebocar ela até o lugar que você quer. Por isso que tem tempo, tá? Então vai ser uma missão gerada que vai gerar um tempo, né? Por exemplo, você tem uma Constellation Andrômeda que está lá em Microtech, numa estação espacial, e você quer que ela seja levada para você até portalizar. Então, vai ser gerada uma missão, o cara que tem uma SRV vai lá, ele vai conseguir chamar a sua nave, né? Quando ele pegar a missão, ele vai pegar a Argo SRV dele, vai jogar o retrator na sua nave, vai levantar a sua nave do landing pad e vai levar a sua nave até portalizar. Chegando em portalizar, ele vai pousar a sua nave lá, e a sua nave vai ser guardada no seu inventário e ele vai receber o frete. Tá? Esse é um sistema novo ainda que vai entrar no futuro, que é o reboque de naves. Temos aí então a Ares Inferno e a Ares Ion, né? A Ares Inferno em modo projétil, né? Size 7, canhões múltiplos, e a Ares Ion modo laser, canhões múltiplos para ataque a capitais. São naves Heavy Fighter Capital, para atacar naves capitais. Vai entrar agora no 3.15.1 também, tá? Naves novas no jogo, mas o concept já é de anos atrás. Temos então as 300, a série 300 Origin, 300i, 315p, 325A e 350R, tá? Onde a 300 é uma nave comum, 315 é uma nave de busca, 325 é uma nave de luxo e 350 é uma nave de corrida, tá? Temos também a Nomad, que é uma nave multi-rule para exploração e para trabalhos diversos. Temos a Talon, a Hesperia Talon, é uma nave Xi'an, tá? Desculpa, Xi'an não, é uma nave Tevarin. Ela é do fabricante Hesperia, é a Talon. E a Hesperia Strike, onde a Talon ela é uma nave dedicada a gunner, canhões, né? Enquanto a Hesperia Talon Strike é uma nave dedicada a mísseis, ela tem muitos mísseis. A Banu Defender, que recentemente na Citizen foi avisado, foi mostrado, né? A gente avisou aqui também com antecipação antes da Citizen. É uma nave que vai estar dentro da Banu Merchantman, né? Onde o Banu Merchantman tem um hangar que vai vir com essa nave, né? A Banu Defender é uma nave da raça Banu, onde ela é um fighter de defesa. Ainda temos a Super Hornet. A Super Hornet de evento, né? Que são naves aí de combate pequenas. Então aqui a gente entra nos níveis dos fighters, né? Que são as naves que vão tripular os light carrier e os médio carrier e heavy carrier, que vai aparecer no jogo ainda. O StarCitizen ainda tem 10 anos de desenvolvimento, tá? Entrando aí em estágio logo aí em final de 2023, estou esperando aí entrar um beta, né? E aí então ele vai ainda lançar mais ou menos umas 120 naves, pelos meus cálculos, mais ou menos umas 120 naves ainda para no StarCitizen, sendo capitais, nave large, nave média, small e veículo, tá? Então tem muita coisa para acontecer ainda. Bom, então aqui nós entramos nos fighters, né? F7, F8, Scorpion, que vai ser lançado agora em maio, né? Prospector, que é uma nave de mineração. A gente tem aí a Sabre Comet, temos aí a Sabre Heaven, temos aí a Santokai. Esses são fighters. As Sabres e a Santokai são fighters, né? Sendo o fighter Santokai, né? Xi'an, né? Xi'an também.
Temos aí a Herald, é uma nave de inteligência, né? Uma das melhores naves do jogo. Essa pequenininha aqui. Temos ainda a série Avenger, né? Avenger Stalker, Avenger Titan, Avenger Titan Renegade e Avenger Warlock. Sendo Avenger Stalker é para levar prisioneiros, tá? Ela vai se tornar uma viatura de polícia. A Avenger Titan e a Avenger Titan Renegade são naves de carga, com duas versões diferentes. E a Warlock é uma nave de guerra eletrônica. As F7 Hornet e as outras séries do F7, né? A Windfire, a Tracker e a Ghost, são versões da F7 para procura, né? Para localização e ocultação. Temos ainda a Gladiator, um bombardeiro, né? Da Envy, e a Rua, que é a menor versão da Ru. A Hurricane, que é um fighter muito poderoso, né, com as suas torretas de 4 canhões. E também as Mustang Alpha, Beta, Delta e Gama, sendo a Mustang Alpha, né, sendo aí a Mustang do pacote inicial. As demais são as variantes que são relacionadas a Delta Combate, Gama Corrida e a Beta. Ou a Beta ou a Gama, uma dessas aqui é exploração. A Eclipse, que é um bombardeiro menor do que a Retaliator, mas tem a mesma função, né? Destruir naves desatentas e sem ser detectado, né? Gama é corrida, né? A Gladius e a Gladius variante são Gladius aí de uso muito porta-naves, e tem a Gladius Pirata, que logo entra no jogo também. A Terrapin é uma nave de pesquisa, né? E de inteligência, muito foda também. E temos aí a série 100, né? A 100, 125A, 135C, né? Que são naves de luxo. Temos também as Aurora, que são os pacotes iniciais, CL, ES, LN, LX e MR, que é a que vem no pacote inicial, a MR. Cada uma com suas funções, né? Mustang Omega também é uma outra série da Mustang. Tem uma aparência um pouco menor, mas não sei se é menor. Tem o veículo balista, que é um veículo antiaéreo com canhoneiras e mísseis. Temos a Hawk, que é uma nave para mercenários, para caçadores de recompensa. Temos a Blade, Speria Blade, que também é uma nave Vandu. E a Arrow. A Arrow é uma nave de combate small, muito ágil. O tanque um novo tanque do StarCitizen lançado esse ano. E a Buccaneer, que é uma outra nave Gunner também. As séries Reliant Core, Reliant Mako, Reliant 100 e Reliant Tana, onde elas são de exploração, transporte, reportagem, né? E também pesquisa. Temos a 85X, que é a nave Uber do StarCitizen, onde você vai poder transportar passageiros como se fosse um táxi, né? E a C8X, que é uma nave aí de transporte menor, que fica embarcada na Carrack. Ok, gente? Essas são as naves do StarCitizen. Temos mais naves ainda, né? Do que isso, tá? Mas não dá para ver aqui. Temos a Razor, temos a P-52L, a P-72, temos a Ursa, temos mais veículos aqui, mas realmente depois a gente mostra mais. Mas isso aqui mostra o tamanho do sistema de trader do StarCitizen, né?
como que você pode pensar aí, né, no StarCitizen nessa questão, onde você tem naves gigantescas, né, colossais, naves que realmente estão em desenvolvimento inacreditavelmente, vão chegar no game pra gente, né? E aí, então, ficando cada vez menor, né? Cada vez menor isso tudo. Passando a escala, né? Até onde o player pode começar um gameplay mais fácil, né? Então é o que eu falo. Qual é o tamanho da sua ambição no jogo, né? O que você quer no jogo? O que você quer para você? Você começa negociando desde a sua nave pequenininha, né? Fazendo os seus transportes, a sua mineração. E aí cada vez mais, né? Você vai crescendo no jogo e ganhando reputação. Cada negócio que você faz, cada negociação que você faz, cada evolução que você faz no game, cada influência a mais que você tem com outro negociador, com outro NPC, você vai evoluindo e conseguindo mais naves e mais naves e mais naves até o ponto de você conseguir a maior nave do jogo, que é a nave de transporte Rue, né? Ou a nave de guerra Javelin, ou a nave de mineração Orion, né? Então, esse tipo de gameplay vai te dar aí toda a sequência de evolução do StarCitizen. Todo mundo no StarCitizen vai ser trader, né? Não tem como você não ser trader no StarCitizen. Você não tem pra onde correr, né? Então, daí em diante, você passa a E aí, Cássio, beleza? Tudo bom? Então aí daí em diante com essas naves você passa então a fazer negócios, né? Então, para onde eu posso ir? O que eu quero transportar? O melhor negócio hoje é Laranite, né? Medical Supplies. Você pode também negociar aí outros tipos de carga, mas essas são as cargas que dão mais dinheiro, mas tem a Statine, né? Na fila do melhor negócio hoje no StarCitizen, nós temos a Statine, nós temos titânio, né? Titânio ali de Líria, né? Para Arquicorp. Olha só que rota facinha, né? De Líria para Arquicorp. E mais negócios, né? Titânio, e assim você vai, ó. Os melhores trades estão aqui. Diamante, né? Só você escolher a rota que te interessa mais. E você faz a sua carga, né? Isso aqui é coisa secreta minha, Tom. Isso aqui é coisa só do Tyrant. Mas eu vou colocar lá no Facebook para vocês daqui a pouco, tá? Então, todas essas informações aqui, você vai conseguir fazer em tempo real, porque isso aqui é um site da comunidade, tá? É que eu falo, eu trago as coisas do StarCitizen para vocês lá do fundo do baú, lá onde vocês vão ter que andar muito para achar, tá? Então, eu trago aqui em cada live que eu faço, eu procuro trazer uma coisinha nova. Quando não tem, é que realmente eu já trouxe, né? Então, só estou atualizando. Mas os melhores sites que tem os preços mais atuais são os sites que estão ativos na comunidade, tá? E esse daqui é um dos mais fortes que tem. E nós temos o Galog também, mas o Galog vive desatualizado, né? E então
tenham isso na cabeça. Vocês querem ser ricos no StarCitizen? Sejam traders, tá? Querem jogar? Vem aqui para TM, tá? Não fique aí jogando nas organizações que vocês arrumaram aí, que só querem ficar vendendo nave para vocês, ficar todo mundo offline, ninguém joga, né? Meu objetivo aqui é todo mundo jogar junto, todo mundo se ajudar. E a TM está aberta. Você quer sair da tua organização? Você quer... você está na Everquadra, você está na Nova Fronteira, não precisa sair da Nova Fronteira nem da Everquadra. Você pode vir e se afiliar à TM, tá? Quem está na TM pode se afiliar também na Nova Fronteira, porque nós fazemos negócios, né? Futuramente nós vamos ter negócios ativos, vamos estar um trabalhando com o outro, né? Essas organizações que são ativas, eu tenho, vamos dizer assim, eu dou preferência, tá? A Everquadra é ativa, a Nova Fronteira é ativa, são organizações que eu logo aqui de manhã, logo de tarde, de noite, de madrugada, tem alguém jogando, entendeu? Então, tá com algum assunto em pauta, tem uma pendência, tem uma confusão, os caras aparecem e vamos resolver. Tá precisando de ajuda, os caras vêm ajudar. Então, é isso que importa no trader. Você ter influência, você ter amigos, você ter parceiros e você ter um grupo que faz o farm. Entendeu? E nós vamos usar essas armas, vamos usar isso tudo para isso. Agora, se você está numa org que é morta, que você só vê os caras tentando vender CCU para você, você vê os caras só moscando, jogando outros games e não joga StarCitizen, e você gosta de jogar, você quer jogar, você quer aprender StarCitizen, cara, dá livre dessa porra aí e vem pra cá, velho. Pra cá que aqui você vai jogar StarCitizen de verdade, tá? Bom, outra coisa é que nesse site aqui você já vê, né, as alterações que nós tivemos no roadmap. As mudanças que nós tivemos no roadmap já aparecem aqui automaticamente, né? Por exemplo, na 3.15 nós tivemos uma modificação que nessa semana foi então os shoppings foi para 3.16 e a Origin 400i foi inserida na 3.15 para ser lançada, né? Definitivamente na live. Naves que entraram no roadmap, né? Vai aparecer tudo aqui, as naves que entraram no roadmap para a gente recebê-las no game, né? Então nós temos aí no roadmap a Redeemer, a Azares, a Origin 400i, a Hulse, Rua, a Scorpion, a Ares Ion e a Hércules 2. Aqui você já vê as naves que estão, né, para ser lançada. Então já tenho visto aqui, ó, a Origin 400i e a Hércules A2 está definitivamente já pronta para entrar no game, né? Bom, vou deixar lá para vocês também. Vocês vão ter aí muitos tipos de fotos, né, que os caras deixam aqui já para você curtir, né, ficar dando uma avaliada como é que vai ser a Bano Merchantman, né? Olha só, você que quer aí curtir mais informação sobre o game, né? Como é que vai ser os setores da Bano Merchantman, tá vendo? Então, aqui, cara, eu corro atrás das coisas para vocês mesmo, tá? Todo dia aí, tô pesquisando, tô fazendo um monte de correria, né? Isso daqui da Liberator, da Liberator é lindo isso aqui, cara. Ó, todos os corredores dela, tá vendo? Os setores dela de acesso. Muito legal a gente ver essas informações facinho aí, né? Para quem gosta do game, para quem é fã, tá? Beleza, gente? Eu vou pular no Facebook já para vocês.
Também vocês viram as naves aí, né? Todas as naves. Comparar também, você pode comparar naves aqui, tá? Você quer... Ah, aqui, por que a nave é melhor do que a outra? Então você vem aqui, você escolhe uma nave, você põe o nome dela aqui. Retaliator, por exemplo, né? Retaliator Base. E a Eclipse. Pronto, você compara as duas aqui, né? Compara as duas, vê o armamento das duas que vem com elas, tá vendo? Vê as armas das duas, tal, né? Uma comparação rápida também. Tem as estações, overview das estações e o sistema do Star Map, né? Com todas as sequências aí do Star Map geral, né? Os sistemas e seus caminhos, né? Vai estar tudo aí facinho para vocês dar uma pesquisada, né? Mostra Delamar aí, né? Mostra Pyro, não mostra Stanton. São os próximos sistemas que tá para entrar no StarCitizen, né? Pyro e Nix. Então já está mostrando que Nix nós teremos Delamar para pousar, né? Pyro ainda não tem nem nada para pousar, lá é só PVP mesmo. Ainda não apareceu as estações, quando tiver as estações eles vão colocar aqui. E aqui os pontos de pouso que você tem, né? Que é aí Hurston, Crusader, Arquicorp, Microtech e Aron Halo, que ainda não apareceu no jogo, mas vai ser um ponto de pouso que ainda vamos ter aí em Stanton, né? Depois eu vou fazer uma live só sobre Aron Halo para explicar, né? Como que é e o que que é isso aqui, tá bom, gente? Isso aqui é muito antigo, é uma base nos asteroides, né? E onde a gente é um posto de parada, é como se fosse um posto de parada, né? Onde a gente faz a travessia do cinturão de asteroides para Microtech. É bem antigo. E aqui tem a área 18, tem leves, que tem todas as informações sobre as áreas, né, de comércio do StarCitizen. Bem para um trader mesmo. Você sai daqui, é para um trader se divertir, né? Você fica sabendo todos os dados, você fica sabendo o que é Covalex, o que é Beijing Point, as estações, as cidades, né? Os dados sobre elas. Beleza, gente? E você pode logar com a sua conta também aí, né? Fazer uma conta, logar e ver suas naves, ver seus dados. Ver também os shoppings, né? Todos os shoppings que tem para você saber as informações, né? Sobre cada shopping, em cada lugar, né? Por exemplo, você quer saber aqui Admin Office de HDMS Woodruff, né? Esse daqui é um ponto onde você tem Agricium, Autoluciatonics, Alumínio, Aforite, Astatine, Beril, né? Uns você pode comprar, outros você pode vender, né? Preço de compra e preço de venda, né? Então aqui você fica sabendo os produtos que compra e que vende, né? Tem uns que são manuais, né? Outros não, tá ok? Beleza, gente? Então, o meu assunto sobre trade era isso, era mostrar como que o StarCitizen está envolvido com o gameplay de trader, tá? Tudo é trader no StarCitizen. E aí, Thunder? Beleza, Thunder? StarCitizen? Você joga StarCitizen, Thunder? Não tô lembrado do Thunder. Você é de que org, Thunder?
Bom, beleza, gente. A gente tem aqui então as estações também. Ah, tá. Tu fez a conta, mas não. Tu fez a conta com código de referência? Ou tu fez a conta sem código de referência? Se fizer sem código de referência, vai perder muito, hein, mano? Bom, beleza, gente. Então vamos pro gameplay que eu tô a fim de jogar pra ver essas novidades aí, tá? Eu só vou comer alguma coisa aqui rapidinho. 2014, foda-se. Eu vou pôr pra vocês então lá no Facebook, tá? Mas vocês se divirtam aí com o site. É só acessar o Facebook do canal, tá? Aproveita e segue a gente lá no Facebook. E no final dá tudo certo aí. Aqui você tem sempre novidades, sempre a gente ajudando aí as suas informações, você ficar sempre informado no StarCitizen, beleza? Coloquei lá já, podem acessar lá, beleza? Obrigado aí. Wellington, seja bem-vindo aí. Ah, é o Rafael. Exclamação Face, tá? Temos aí também, gente, ó. Pula lá, dá um like lá pra gente, tá? YouTube. Todos os nossos vídeos estão lá, vocês podem curtir o nosso canal lá no YouTube, tá? Pode ver os nossos vídeos, todos os nossos conteúdos de segunda a sexta a gente tá falando sobre assuntos que nem esse. Assuntos interessantes, tá? Transmitimos também a CitizenCon. Temos aí também a loja, né, com produtos aí relacionados ao StarCitizen e o espaço. Temos também a loja de pontos, onde você vai farmando pontos aí e pode pegar o pacote do jogo para você, né? Você não tem um jogo, você quer o pacote do jogo, ou você tem um jogo que é uma nave, que é uma armadura, uma arma que a gente coloca aí, é só ir farmando pontos. Quando você tiver 1 milhão de pontos, você pode trocar por um item que a gente coloca aí. De tempo em tempo a gente avisa quando vai colocar esses itens, você vem aqui e resgata os seus pontos e a gente dá gift para tua conta no site do StarCitizen, tá? Bom, nós temos também os bonequinhos que você vê aí na tela, tá? Você pode escrever avatar aí e trocar seus bonequinhos. Você pode também aí tá acessando o nosso Discord, tá? Se você quiser jogar com a gente. O nosso WhatsApp, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp aí, onde a gente está sempre trazendo informações fresquinhas, jogos gratuitos, né? O pessoal também troca ideia fazendo perguntas ali. A gente se ajuda, né? O nosso WhatsApp aí, se quiser entrar e participar, se você é fã do StarCitizen, né? Quiser participar, é só entrar no nosso WhatsApp. Também nós temos os nossos clipes, né? Que o pessoal grava aí, fica gravando clipe aí. Às vezes são clipes engraçados, às vezes são clipes de tragédia, mas é clipes do StarCitizen. E se você quer realmente farmar aí, quiser colocar aí bits ou colocar sub para ajudar o nosso canal aí, tá? A gente trabalha dedicado com o StarCitizen e aqui é um ganha-pão, né? A gente realmente é dedicado ao game. E todo mês a gente tem uma meta para fechar aí. E a nossa meta desse mês é 70 subs. Nós estamos com 42 por enquanto, né? Tá vencendo alguns aí e o pessoal tá renovando. Outros ajudando aí, presenteando o canal, né? Nós temos a nossa meta de bits, né? E nossa meta de doação também de moeda. Então, para você poder pôr sub, né? Se tá nas subs, para você poder pôr bits é bits, e para você poder também fazer doação é o PayPal ou o Pix, tá?
Lembrando que tudo que você faz aí na questão de contribuir com o canal, você ganha merchandising em troca, tá? A tabela está lá na loja de pontos, bem na sua esquerda. Então, nós também temos o comando meta para você saber qual que é a meta do nosso mês, tá? Aí é só dar uma olhada aí nesse link e você vê aí a meta do mês para a gente poder continuar com o canal online, né? Por enquanto nós estamos só no Twitch, transmitindo para o YouTube e guardando lá, mas futuramente também vamos ter vários vídeos de ajuda, né? A partir da 3.15 agora já dá para começar a fazer o vídeo de ajuda, como você mexer no inventário, como você não, eu só estou esperando ter mais inscritos lá e eu vou começar a fazer vídeos de ajuda, né? Para você fazer coisinhas no StarCitizen mais rápido, né? Vídeos curtos também explicando sobre mecânicas e lore do jogo, ok? Beleza, gente, eu vou pôr um videozinho aqui para vocês e vou tomar um lanche aqui e já volto com a gameplay na 3.15, beleza? Valeu, até daqui a pouco, gente.
Aí pessoal, voltei. Vamos lá então. Tive que pegar um pacote novo do jogo aqui e tal. Tive que aproveitar jantar também. Fazer umas outras coisas. E estamos prontos para aquela noitada de sempre. Vou copiar minha conta aqui pro sistema. Bom, ver se está faltando alguma coisa. Vou aplicar minhas CCUs aqui. Rapidinho. Lembrando que a 3.15, o sistema de recuperação que os caras fizeram após você tomar um 30k ou após você sofrer um disconnect, né? Tem que aguardar 10 minutos, né? Mas acho válido porque você leva 10 minutos, né? Para entrar numa sessão novamente. Então, tá safe.
Beleza, só mais uma CCU aplicada aqui. Para entrar na PTU você tem que ser o concierge do subscriber, tá? Onde concierge é aquele cara que gastou mais de 1000 doletas no jogo. E subscriber é aquele cara que assinou a inscrição no site da RSI, pagando 10 dólares ou 20, né? Já fiz uma live aqui de subscriber para você entender o que é subscriber, quais são as vantagens de ser um subscriber, tá? Também fizemos a live de concierge, mostrando todo o universo do concierge, também aqui no canal, tá lá no YouTube os vídeos, tá? Mas basicamente para você entrar na versão PTU, você tem que estar aí na Wave 1, né? Tem que estar aí preparado com algumas coisas como o seu concierge ou subscriber. Na Wave 1, né? Na Wave 2 não, é todo mundo. Para todo mundo, a Wave 2 é liberada, tá? Tô logando no site aqui para começar a gameplay. Um tapinha, não dói. Ganhador. Introducing Speechalone, the most natural sounding text. Lucrou 3.000 marchants. Aí o Weapons Tree.
Aí vai começar. Vamos ver se agora deu tempo de resetar a conta. Ainda não. Deixa eu fazer o procedimento lá no site de novo. Deixa eu dar logout aqui. Fechar o cliente. Dar de novo, deletar a conta. Copiar a conta. Logar no site da PTU. Oh, tá de volta, será? Será que o menino tá de volta? Aí sim, hein? Pelo jeito tá de volta. Tô de volta. Aí sim, mano. Uhul. Finalmente, hein? Como é que foi lá as missões? E o angolano lá? Você despediu do angolano? Quando é que você vai para a próxima missão lá para encontrar o angolano de novo? O angolano lá tava na missão contigo lá, pô? Como é que foi a missão, Gabriel? Tudo bem? Sai fora, KK. Gabriel, tem tanta notícia nova pra você, velho, que eu não sei nem como falar. Tu tava assistindo desde o começo aí ou não? Tranquilo. Primeiramente, 30k acabou, né? Agora quando você... Sem alteração. Tem o 30k, ele... Cheguei agora. Quando tem um 30k, ele faz uma cópia da tua nave e do teu personagem. Agora tem itens, né? Persistência. Vai ver eu jogando agora aqui, ó. Só que essa aqui é a 3.15, tá? Você não vai ver isso aqui ainda. O máximo que você vai conseguir ver é a Horizon, tá? Que é a nova cidade. A 3.14. E essa aqui que você vai ver agora é só a gameplay da... Caralho, viu?
É só a gameplay da... Não tô conseguindo logar, cara. Pera aí. Essa aqui é a gameplay da PTU, tá? É que eu tô esperando eles liberar a conta minha aqui no PTU, que eu fiz upei a conta de novo. Já instala seu StarCitizen aí, se prepara. Tô atualizando tudo. Beleza? Estamos só preparando. Agora vai acertar rodar direitinho. Vou carregar ele algumas vezes aqui até ele copiar minha conta. Beleza, vamos lá. Esperar carregar para ver se já vai aparecer minhas naves lá, né? Não, boa noite. Deu remédio tua mãe? Mãe. Hoje eu não sei, mas amanhã talvez eu ganhe sim. Tem que esperar um pouquinho aí, vamos esperar uns 10 minutinhos para ver se a conta reinicia. V. Ganhador.
Plus Fernand 21 lucrou 3.000 marchants. Ah tá, deixa eu ver aquele macete que eu esqueci de ver. Aqui. Minhas naves tá tudo aqui, por que eu não tenho acesso? Coisa errada aqui. Você tá errada. Alguma cosita tá errada. Deixa eu ver o que que é. Aparentemente não tem nada mais errado aqui não. Só falta ele me obrigar a reiniciar o computador. É sacanagem.
Vamos ver se agora vai. Agora, depois de muito tempo, vamos começar a jogar StarCitizen sem perder os itens. Aí, apareceu a Margarida. .15 sai quando? Bom, vou testar isso aqui agora e vou ver, cara, mas acho que provavelmente é dia 5, mais ou menos. Acho que é lá pra semana que vem. No máximo na outra, né? Sai o Wave 2, né? O Wave 2 eu acho que sai agora, terça-feira. É na outra semana, de repente. Pode sair a live, eles têm que sair a live antes da IAE, né? A IAE é... A IAE é no dia 15, né? Prontinho. Carregou a bagaça. E meus itens apareceram todos, bonitinho. Olha. Tá carregando o inventário ainda. Ah tá, tem que tirar o capacete primeiro, tem a sequência. Nubada.
No, but I mean, like, I had them and they didn't grow properly. They're still, like, really curved down deep into the flesh. I can get into a knife. How did my life become this? You do? It's really the only way to get the gunk out. That's fucking funny. Saltar. KK. Para tanto que vou mexer com o item agora aqui, cansa mesmo. Ganhador. RWXLFF lucrou 3.000 marchants. Deixa eu ver o que tá pesado aqui. Fechar o navegador. Se tem alguma coisa adicional aqui. Fechar o navegador, tá tudo certinho aqui. Tá. Só tem alguém falando comigo. FPS tá doido em Lorville. Não, não tá doido não. O negócio é o computador aqui mesmo. Fechar um monte de coisa aqui. O FPS em Lorville tá muito bom, cara. É que o meu computador aqui roda 3 coisas muito pesadas pra gravar. Comprar um outro PC só para rodar StarCitizen. Quer dizer, esse PC vai rodar StarCitizen e o outro vai rodar só o OBS. Entendeu? E o outro fica só para ver as informações. Ou seja, 2 computadores simples. Quer dizer, um simples, um médio e um potente. Para rodar isso aqui. Porque
Rodar ao mesmo tempo que eu transmito é barra pesada, velho. Sei, mano, é só eu comer que eu fico com sono da porra, tá vendo? Fui jantar, eu tô com sono. Se eu não tivesse jantado, tá tranquilo. Cafezinho da noite. Tô tomando aqui, mano, não resolve não, velho. Até fazer a digestão eu fico meio mole, né? Entendeu? Até fazer a digestão, cara, o velho fica assim, ó. Parecendo um boneco do posto. Agora eu tenho que comprar arma, comprar batom, xuxinha, armaduras. Comprar nada, eu vou lutear. Colocar uns alertas para manter você acorde, kkkk. Por isso que eu já deixo a voz da mulher aí, entendeu? Você quer ver me acordar mesmo? Eu tô com o sub e vem aquele bonequinho faz tanto. Aí o vagabundo acorda. Kkkk. Step away from the platform edge when train is approaching. You are required to comply with all commands. Tá vendo o FPS aqui até que tá fluindo, não tá fluindo aquela maravilha, né? É perto do que tava, tá bom.
com um R7 5800X mais RTX 30600 vou ter um FPS disso, dezembro que não chega kkk. Aí sim, Luiz. Fazer exploração, velho. Transportar caixinha nem nada, só exploração mesmo. Só pra testar o 30k. You are clear to launch. O 7.
bora subir pra live pra podermos farmar as naves. Please proceed to assigned landing bay. Emoticone dormindo. Isso aqui é emoticone 30k. Emoticone dormindo não, é emoticone 30k. Eu tô tentando apertar as coisas aqui e não sai, não faz nada. KKKKKKK. Agora eu vou entrar. Agora eu vou entrar na outra sessão e vamos ver se vai funcionar.
Novo seguidor, o bateu herói foi ativado. Se você enfrentar a turma do chat e vencer, você ganha 3.000 marchants na loja. Ver token. A batalha Olha, André, está começando. seja bem-vindo. KKK. Será que eu não vou conseguir jogar hoje, velho? Esses motherfucker tá segurando os bagulho aí. PQ. Ah. Vamos ver se a nave vai estar safe. Tecibertecum ganhou o Battle Royale. Mais 3.000 marchants, mas ficou com um olho roxo e perdeu os 3 dentes da frente. Taurus N perdi nada. Mas Kakak perdi algumas coisas. É, você tem que esperar 10 minutos, né? Depois você tem que esperar 10 minutos. 90% do que espalhei pela nave. Então, mas é que o... É que o save às vezes está acontecendo, né? O backup está acontecendo na hora que acontece o problema. E 2 armas que tava no rec. Vamos lá, Vem velho. mover TO fazendo teste de stress. KKK. Tô fazendo teste de sono aqui, já tô... Eu não gosto de ficar esperando muito não. Saltar. Ganhador. Tecibertecum lucrou 3.000 marchants. K. Pontos. Vamos ver se agora vai.
Só quero ver como vamos conseguir famar. Farmar? Vai ter que deixar a nave parada lá, mano. Descerros em aerial vai ser meio complicado. É. Vai ter que dividir, né? Por uma parte. Dividir em 4, né? Grupos. É. 3 e 3 e mais um grupo de escolta, né? Pontos. Aqui já era pra eu ter perdido tudo, né? Vamos ver se meu personagem perdeu alguma coisa. Eu não perdi nada. Tá tudo nele. A nave eu não pude testar porque eu não tinha nada na nave. Eu kkk. Tem que colocar coisas kkk. Ou é asterisco? É, eu vou pôr. Ah, mas mesmo assim eu quero ver se a nave vai aparecer aqui de volta pra mim. Entendeu? Bota trade. Itens. Vem no kkk. Eu não vou nem pegar equipamento médico agora. Vou esperar um pouco. Aqui, ó. Não vai pegar isso. Carcac. Pode ir. Tá, eu vou pegar 400 e primeiro vou testar.
Só quero sair com ela da estação que eu vou dar uma esticada aqui pra dar uma acordada, entendeu? Lavar o rosto. Porque realmente a janta me baqueou aqui, mas daqui a pouco passa o efeito. Tô comprando comida e água pra botar nela. É bom você tá falando. Deixa eu subir na minha aqui, pô. Eu vou em L1. Sui pode comprar de um em um. Poderia ter uma caixa e colocar o número. Thank you. And please visit again. Concordo. Ou comprar um fardo. Cá. Então, sabe, eu vou usar aqui, pegar uns itens.
Aê. Ô Vortex, e aí? Vi o Summit streamando desde ontem. Summit? Quem é Summit? Maior streamer da Twitch. Asterisco, asterisco, asterisco. Streamando StarCitizen? É, o StarCitizen vai bombar o Vortex, o StarCitizen vai bombar, velho, com isso aqui. Sim. Vai bombar isso aqui mesmo. Tomara que ele cisme com a gente, manda uma raid pra gente ainda. Vai que, né? Porque ele é gringo, né, velho? Tem muita gente pra mandar raid, mas só vi um monte de gente aí com 250, 16,9. É. Eu vi muita gente aí com bastante viewers assistindo. É legal, pô. Agora o StarCitizen vai bombar, mano. Agora que esse negócio do 30k resolvido aí, né? Vamos ver, né? Tem alguns bugzinhos ainda, mas eles estão resolvendo algumas coisinhas do recover, velho. Estava meio por fora, mas vão remover definitivo o 30k. Espero que o SC tenha seu hype como o que teve aqui no Brasil, quase todo mundo jogando. Tapeteu. Temos 10 PVPS online agora pra Protecão. Suavizar. Beleza. É, o 30k ele vai aparecer, mas você não perde nada, né? Só que você tem que esperar, avisa a tua galera, Vortex, que... Vortex, avisa a tua galera que leva 10 minutos, tá? Pra recuperar as coisas, você não vai ver de bate pronto. Avisa ele que tem que ser o piloto pra abrir. KKK. Quem tá preso na porta da Hammerhead? Então o piloto tem que tirar o treino de pouso, eu acho que é. Saltar. Esse maluco, ai. Ganhador. Luz Fernando 21 lucrou 3 mil. O que adianta? O cara. O Vortex, só que tem outra coisa, velho. Que eu tô sempre falando pros caras aqui. Esses streamers não vai conseguir transmitir StarCitizen, não. Eu pensei que o StarCitizen é Tarkov, velho. StarCitizen é muito mais hardcore que Tarkov. Tarkov é jogo de sessão, né? Você entra na sessão. StarCitizen vai ser muito mais hardcore, velho. O cara pra conseguir jogar StarCitizen, sobrevivência e tudo, vai ter que ser raça ruim, hein? Vamos ver a altura desse trapézio, ver se dá pra calcular. Dá uma nave pro cara, uma Sentinel ou leva pra missão de FPS na caverna ou nave. Não, mas o que eu tô dizendo é a política, a perseguição, né? O bagulho é muito foda, mano.
Servidor único, não tem como o cara fugir, entendeu? Ser escravo, ser sequestrado, ser zoado. E também que tá no alpha, né? Um cara desse não vai jogar um jogo alpha, entendeu? Entra mais na 405. Vamos ver se Tô não é. falando que todos pra MSC os caras colocam no túnel de uma nave grande e fica lá feito besta. É, não sabe, é um jogo muito hard, velho. Caralho, os caras tiraram essa porra mesmo, né? Não deixa mais entrar, é? Por causa dessa peça de iluminação em cima dela. E rebaixaram ela de novo. É, essa peça de cima aqui, ó, do... Bosta, hein, velho? Acabaram com a nave. Deixou 400 e baixa. MTS impresso na nave e não saiu nada voando, kkk, tá lindo. Será que eles colocaram caixas aqui? Você achou alguma coisa, sabe?
O ciclone cabe lá? Cabe, né? Sim. Básico, acho que sim. Please proceed to assigned landing bay. Systems off. Tá de carraque? Sim. Tá vindo pra cá ou não? Se vi, se quiser, eu vi o. Cheguei. Thank you. And please visit. Confirmado, coisa solta na crack não. Bem triste. Saltar. Como assim, coisa solta? Ganhador. Receber com lucrou 3.000 marchants. Em cima da mesa da cozinha, por exemplo. Ah, tá. Entendi. Ah, aparece o nome do veículo aqui, tá vendo? Ó? Passar tudo isso pra lá. Colocando agora na 400i, ó, tá vendo?
Agora vamos para um posto avançado. Ver se é pirata e vamos lá, entrar lá, invadir. Salva no Magic Bay aí. Engines active. Vamos para Hurst. Chegando. Ou melhor a gente pular para outro posto avançado aqui. Vamos pular para outro posto avançado. 27 quilômetros. Beleza, beleza. Deixa eu ver um outro posto avançado aqui. Nave nova. E nave nova? Essa aqui é a 400 e... Capa. Outro posto avançado aqui, o Cyber. Vamos pra ele. Lá do outro lado. É... o Wood Roof. Vamos saltar pra ele.
400 e cabe no hangar da Carrack. Claro que não, né? 400 é uma nave do tamanho da Constellation, velho. Como é que vai caber lá? Nesse passando vaselina. Hangar da Carrack cabe só a seu de X, pô. Uma Aurora. Ih, caralho. Bons rock aí ou Cyber? Eita na nave. Ah, beleza. 2 ou um só? Mas as pedras N tá aparecendo. Ué, eu vi um monte lá na... Ah, pedra pra rock, né? Eu vi, então foi de FPS. Olha, 2 caixas aqui. Isso. Ué, bugou? Ah não, coloquei no meu inventário pessoal. Vamos pro combate do Universo. Deixa eu só salvar aí. Vou salvar lá na nave. Eita no Discord. Deixa eu abrir o Discord aqui, peraí. Bom que eu fecho a live. Tá, abre a Carrack aí. KK. Tá ouvindo aí? Boa. Beleza. Vamos lá salvar rapidinho. Quer testar dois rock aqui não? Bom, eles salvam o que você colocou na nave, né? Só não item solto fora da carga, né?
Acho que tá dependendo da nave ou a quantidade, né? Tô testando. Depois eu vou tentar botar um monte de coisa na Taurus também pra ver se vai sumir alguma coisa. Mas isso pode ser talvez algum tipo de contato, sei lá. Eu botei uma pistolinha na mesa do capitão lá, tá lá até agora. Tomei 230k. Lá no hack de armas, botei 2 sniper, uma sumiu. Botei uma P8, a P8 sumiu. Aí ficou só 2 pistolas. Ficou 2 pistolas e uma sniper. Aquelas comidinhas que a gente deixava no chão e quando chamava a nave de novo a lata tava cheia de... a vasilha tava cheia de novo, não fica mais. Não. Beleza, vamos pra Hurston? Conferir aqui, pra ver se tem algum item. Saltar. V. Ganhador. Luz Fernão 21 lucrou 3.000 marchants. Ou seja, nos passos avançados só tem 2 caixas. Uma tá lá no terminal de veículos ou no storage. Storage não achei nenhuma não, mano. Storage e o lugar de chamar veículo aqui, ó. Sempre tem uma caixa aqui, uma caixa lá, ou 2 aqui, ou 2 lá, entendeu? É 2 caixas. Tô sabendo. Na verdade, no storage pode ter até 3. Eu já achei uma vez com 3. Se não me falha, também achei uma vez com 3. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos para uma HD SF, né? HD SF. E vamos entrar no maior cuidado lá para ver se tem pirata ou E. Se for E, a gente já recua, entendeu? Se for pirata, a gente tenta... Sem pegar a missão? Não, sem pegar missão. Sem pegar a missão só vai ter policial e funcionário. Não, eu já peguei com pirata. Tem posto avançado que já tá invadido, cheio de pirata. Porque os piratas tomam conta, entendeu? Aí a gente derruba um e puxa pro elevador, luteia ele e vamos luteando pra ver até essas naves ficar cheias de item. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer isso, vai. Antes de tomar o 30k, porque já tá chegando o 30k, já tô muito tempo logado. O ruim de sem a missão, que a gente vai ser atacado pelo pirata e pela polícia. E parabéns, buguei. Não salvei nada. Onde você bugou? Fiquei preso. Voltou? Fiquei preso nessa rampinha da prédio. O vento tá me empurrando. Arminha do quê? Na rampa do prédio. Ah, na rampa? Tá, entendi. Peraí. Não, já saí, já tô subindo aqui, ó. Mas o vento consegue fazer isso?
Sim, ele tá bugado. Ele tá derrubando a gente. Sim, já me derrubou várias vezes. E a gravidade é baixa, né? Cara, saltei pra uma porra do posto que tá escuro, velho. Saltar pra outro. HDSF Hirian. Vamos ver se isso aqui tá bom. Tá perto de large. Pousar aqui perto, vou tirar o Jeep e vou lá.
Área restrita. Aparentemente o terreno é lisinho. Aparentemente. As vermelhas eu acho que nem atira em torreta nem nada. Vamos pousar no lugar que tenha. pegar aí. É, acho que eu vou destruir ela. Pode destruir ela, que ela tá travada em mim. Eu parei atrás da coluna, então ela não atira. Viu que agora com dois cliques, duplo clique, você equipa o item. Para melhorada? Finalmente. Tem uns pré-filtro agora no inventário. Pode entrar, ver se tem algum EE lá dentro. Se tiver, tu recua. Aí a gente vai pro outro. Então não acertar essa torreta, mas tá difícil. Parece que ela tá invulnerável. Tava. Não peguei status não.
Roamap está do ar. Olha o David aí. Por enquanto é gameplay. Só um gameplayzinho aí. 3.15. Temos piratinha aqui. Tem? Opa, então beleza, acertamos. Primeira. Deixa eu chegar aí, peraí. É a atualização. Só que ainda não vi a polícia. Isso mesmo, atualização. Descendo, tô descendo. Aguenta aí. Tem a polícia também. Como Tem polícia assim? também? Tem polícia também, velho? Foda-se. Então tem que pegar o pirata, acertar ele e arrastar ele pro elevador. Vou comprar tudo. Então tenta correr pro elevador que eu chamo elevador. Hein? Uhum. Eles fazem guarda aí. Eles tem que ficar bem quietinho. Eu não entendi porque eles não estão atacando os piratas, pô. Tá. São tudo amiguinho. Eita, Tropa da rolando. Hã? Tá rolando tem pouco. A tropa da OE é tudo falso, velho. Agora não sei se o piratinho me viu ou foi por isso. Ah, droga, não trouxe a sniper. Eu trouxe. Cadê ele? Um correu pra baixo. Os policiais subiram. É o pirata? Aham. Os policiais ouviram eles correndo pra cima. Se eles começar a mirar você, você volta, viu? Porra. Tinha o que nessa caixa aqui? Alô, meu. 2 SMG. Tá vazio? Tá cheia. Equipou em você? Não pegou por quê? Ah, sem espaço eu não quero. Não, equipar na tua bolsa. Por fora. Não trouxe. Ah. Tem espaço só pra mais um, não quero. Ah, vi. Ai! Viado. O que houve? Morri. Não deu tempo de pegar a pistolinha. Foi policial? Bandido. Tô com uma Ah, é? 29. E ele tá na onde? Qual o ângulo que ele tava? Que Tava na tirou? minha frente, na esquerda, no corredorzinho. Ué, viado, ele morreu. Correu o outro pro mesmo lugar que ele morreu. Mas é policial? Não, bandido. Bandido também? Tô sem ângulo. Ele tá de costas pro elevador. Você tem contato dele? Olha pra esquerda e me cura. É um policial, cara. Tem polícia aí na esquerda? É um policial no elevador. Se eu tirar nele, eu tô na roça. E eu não tenho ferramenta de cura aqui, nem peguei. Eu vou ter que pegar e você arrastar, velho. Isso vai ser um erro.
Eu posso aplicar Magic Pin em você? Pode. A vermelhinha sim. Só me pergunte qual é o botão. Opa, tem um budinho. Recua. Você acertou? Não. Um lança-granada bem no peito dele. Só que aí vai vir toda a tropa, entendeu? Apesar que ele já fez um barulho da porra, né? O cara aqui tá foda, mano. Tá brincando de serviço não. Tá vendo polícia agora. Um amarelinho na mesma direção do corredor ali. Do lado do elevador. Puta, atirou no soldado. Ou no pirata. Matou os dois no pirata. Agora será que eu consigo aplicar em você agora? Ele tá mirando em tudo. Cuidado, chega bem pertinho. Ai, apliquei em mim, velho. Foda-se. Não sei como aplicar em você. Pera aí. Você tem, eu acho que é um botão tipo como se você fosse me lutear. Cara, é o único que eu tinha, velho. Foda-se. Tenta pegar o meu. Tá. Encosta bem na coluninha aí, que ele tá paradinho lá. Na hora que ele avançar, eu te aviso. Se ele avançar. Vi dois policial correndo. Lá em cima. Caralho. Ih, matou o policial bandido. É isso que eu tava reclamando lá no feedback dessa mecânica de guia. Caí também. Caiu? Caí também. Pera aí. Ele tá falando que eu vou nascer em Evros Harbor, velho. E você, tá falando aí o quê? Evros Harbor. Como assim, se a gente salvou na Carrack? Acho que é bug, cara. Fica aí que eu vou me matar. Não, eu me matei, eu matei, fica aí. Se eu vou nascer em Evros Harbor. Se eu vou nascer em Evros Harbor, eu vou ter que voltar aqui. E o Babbage? Foda. Ah, tudo bem sincronizado. Tem que pegar uma foto. Deixa eu ver se eu nasci na Carrack. Nasci na Carrack. Oi, vê se tem alguma arma lá no inventário lá embaixo, no subdeck. Eu tenho na minha nave. Lá no hack. Depois eu vou encher aquele hack todo lá e esperar os metacav e ver se tudo vai sumir. Se sumir eu vou reclamar. Tá tendo mais tiroteio aí? Oi? Tá tendo mais tiroteio aí? Tá. É muito engraçado essa briga dos NPC. Porque nunca acaba, né? Não, a movimentação deles. Ah, eles aumentaram o
a recompensa, o resgate de 10 mil para 15 mil. Não sei, ninguém vai. Porra, que é aquela ali, velho. Já desceu aqui? Ah, de estranho ali, velho. 600i, eu acho que quer. 600 e aqui perto? Do lado da nossa. Você trouxe uma 600i pra cá? Não. 890, será? Acho que é 600i. Só trouxe a carraca. O cara que tá aqui, velho, com 600i. É o Bubu, é? Não sei. Não é não, mano. Ele tá na nave. Ver o que eu posso usar aqui. Uma faca. Ixi, eu não tenho nem roupa pra vestir, velho. Esse cara pode equipar arma? Ele pelado consegue usar arma? Só na mão. É? Que legal, cara. Pronto, só isso aqui já vai resolver meu problema. Só empunhar. Eu vou descer pelado lá, velho. Porra, isso quer resolver os problemas pessoalmente. Pegou da minha nave? Não, eu não tenho acesso ao inventário, não. Tem sim. Ah, não, tô dizendo lá no hack de arma. No hack qualquer um. Relaxa, eu vou entrar lá e pego. E pego um aparelhinho de cura lá. E reequipo, entendeu? Vou lutear meu corpo. Mano, boa noite. É o Bubu mesmo, velho. É ele mesmo. E o Bubu. Boa noite. Porra, que essa arma tem 100 tiros, velho. Agora fazendo os testes aqui, Bubu. Agora eu vou descer com o sangue no olho agora, hein. Morrer de novo, sangue no olho é que eu vou morrer de novo. Aí. Tá clear aqui, meu corpo tá ali. Porra, velho. Tem um maledito aqui, velho. Na cabeça. Ai, que arma violenta, mano. Caiu. Pera aí agora, deixa eu pegar o loot aqui. De olho aí, passar um cara por você. Ih, cara, 30k é? Agora foi. Então, começar a equipar. Pega isso aqui.
Caralho, eu cliquei e já equipei tudo, é? Deu um clique duplo, já equipei tudo, velho. Já pego você, minha filha. Como é que tá aí, Simon? Voltei. Como é que tá aí? Tô vivo ainda, então NPC pra cá, NPC pra lá. Tem, mas me tem dá dois um piratas perto de mim aqui. Tá, eu já me reequipei todo aqui. Tô com 1h13 de expectativa aqui. Tá eles. Tem um outro pirata que eu matei aqui já também. Tem um outro aqui. Eu tô procurando a arminha médica, velho. Onde que ela caiu? Beleza, agora eu vou tentar chegar aí. Já tô com a arminha médica agora também. Se eu for aí, eles têm ângulo pra atirar em mim? Vamos ver. Aparentemente não. Tem um na esquerda passando agora para de frente à entrada. E cara, tem com lança-granada na mão metendo bala. Posicionado para atacar. Isso, deitou um. Deitou o outro. Bora. Bora. Bora, vamos arrastar os caras pro elevador. Tá de pirata? Os leões tuplando o mestrebuzido chegaram com 2 malucos. Valeuzão mestrebuzido, tamo junto. Ladinho aqui. Cadê tu? Tô tentando arrastar esse corpo pro elevador, não tô conseguindo, velho. Tu tá invisível. Que corpo tá querendo arrastar? Eu? Tô aqui, ó. Tô aqui atrás, ó. Tá invisível pra mim, se tu estiver perto do elevador. Não, tô aqui, ó. Eu aqui, ó. Você tá me vendo? Não. Eu tô na direção do elevador. Não. Tá invisível. Então eu vou refazer a parte. Não, tu tá literalmente invisível pra mim. Tem ícone de pare, não tem nada. Ah. Pra que tu quer lutear os cadáveres? Não tem nada neles. Só armadura. Pra que lutear nada? Chamei. Tua parte, acertou? Ah, dá pra levar os caras assim? Sim. Aí sim, hein? Só que era pra dar pra pegar a player também, né? Ajudaria pra caramba nessa situação que a gente encontrou agora. Bushido, obrigado, Bushido. Como é que você tá de saúde aí? Tá 100%? Tô com 90%. Mas eu me curo. Tá. Vai levando lá para o elevador as armas. Eu vou dar cobertura aqui. Ai. Ô Bubu, obrigado. Tem um corpo, tem 2 corpos, os corpos ali na frente, não tem? Vê se tu consegue arrastar. Os 3 na frente aonde?
Ali onde os policial matou os caras. Isso. Vai bugar, velho. Olha o cara conseguindo. O cara é ninja. Olha isso. Esse cara vai escurinteando aí. Até o policial você vai arrastar? Foda-se. Enquanto isso, quando você faz isso aí, tem mais arma aí, ó. Não deu 30k até agora, né? Tem uma caixa de loot aqui, eu acho que isso aqui é loot, deixa eu ver. Tem que comprar... Ah, não. Puta que pariu, eu sou burro pra caramba. O quê? Devia ter equipado a nave cobre, tô com ela naquela. Tem outro corpo aqui, ó. Aqui, ó, tem outro corpo aqui nesse corredor. Uma caixa de loot aqui. Esse? É. Fui eu. Melhor a gente subir os corpos. Senão a gente vai tomar um 30k e não faz o teste. Nossa, velho. Tá cheio de arma, cheio de negócio aqui. 2 policiais mortos. 3 policiais mortos. Ah, não. Aqui, ó. Vou levar esse daqui. Joga tudo lá, joga tudo lá. Esse daqui é meus favoritos. Joga tudo dentro do elevador, a gente sobe. Quer que eu... Ô louco, um cara passou voando ali, mano. Eu que joguei. O que você falou? Jogar eles no elevador e a gente sai fora. Antes que a gente tome um 30k. Caixinha de luz, tu olhou tudo? Então, mas não vai nascer mais? Deixa eu ver aqui. Não, ela geralmente não. Assim que tu olha, ela geralmente some. Caixa de luz tem um monte, tio. Fazer coleção de presunto. Nossa, um lança-granada aqui, ó. Boa noite, Amorantão. Tá on, é? Sabia não. Cadê o Bubu? É ele mesmo? Verdade. Tá KKKK. Chama ele pra parte. Deixa eu passar o líder pra você. Que eu resetei a conta. Ah, mas eu posso adicionar ele aqui nos contatos, pera aí. Que burro. Nem pensei nisso, velho. Tô aqui na concentração.
Acho que não era ele não, velho. Eu acho que não era o Bubu não. Não tá na sessão não. Será que era então, hein? Nepsoldo. Eu. Teu em outra. Ah, então era você, Bubu? Teu em mil babado. Mas era você que tava aqui? Aquela hora? N. Não? Ó, o Bubu falou que não era ele não de Space Enthusiasm. Resetei minha conta. Outra caixa de loot aqui. Também resetei a minha. A GM não resolveu o meu problema. Falou com ela. Falei com ela, ela queria que eu colocasse $360 lá pra agregar na conta pra poder fazer o negócio lá. Eu falei, você tá maluco? Tem isso não, meu filho. Deixa pra lá, deixa assim mesmo. Perdi 2 tokens, ó. Perdi os 2 tokens. Agora só daqui 5 meses que eu vou ter um token. Tá de graça. WTF. Vem pra cá. Ai, meu Deus do céu. Então quer dizer que todas essas coisas que eu coloquei no meu personagem não vou perder. E a nave? Também não. Olha lá. Beleza, então vamos ver se vai Dinheiro aparecer. de cachaça. É, dia de cachaça, velho. Tá maluca essa mulher. Eu falei pra ela só devolver o meu bagulho lá no hangar e me dar o meu token que... Tá. Isso aí a gente não pode. Eu não posso ir até onde você quer ir. Não posso. Ô Bubu, nós estamos no menu aqui, velho. Que vice aprontou. 30k kit B. É, caramba. Não, eu fui usar um token, né, pro pacote da Perseus. Só que aí o pacote da Perseus não tinha, não era pacote inicial, era um pacote de nave só. Aí eu não conseguia logar no jogo, aí perdi o token, que eu tive que devolver o pacote para poder pegar um pacote inicial, já que eu não tinha um valor mínimo para pegar um pacote inicial. Aí perdi o token que eu gastei. Putz. Aí acabei devolvendo. Pegava uma aurora. Aí acabei devolvendo o meu pacote e devolvendo o pacote da Valkyrie para poder pegar um outro pacote. Aí decidi mandar um ticket lá, né? Será que vai dar bait token? Vai, deu. Fechar o jogo, abrir de novo. Então, resumindo, eu acabei tendo que devolver os 2 pacotes e me lasquei. A GM não resolveu o problema e agora
Eu peguei aí os pacotes para poder farmar mesmo. Peguei a Carrack, peguei a 400i e mais umas navitas. Mule, Prospector, T2. Mas se eu ver que a SN Alert está dando grana, aí eu vou pegar uma Hammerhead pra gente fazer SN Alert e farmar rápido o dinheiro. Levantar a reputação de combate. Ué? Resetou tá quando, Bubu? Com 2 Bubu aqui, um Bubu online, outro Bubu offline. Puxar a sessão, hein? Teo querendo cevar bom da rede, espero que saia no aniversário. Show. Para mais nas escadas. Pô, mas... Minhas. Compensa você colocar um pouco mais de grana, o Bushido, e pegar uma Apollo, velho, que a Cutlass Head não presta pra nada. É só pra tapar buraco. A Apollo tem Tier 1, 2 e 3, velho, escamas. Joga só o seu dinheiro fora com a Head não, velho. Para upar para Taurus. Mano, é Taurus, você vai fazer com a Taurus, mano? A meta e rodeie Endeavor. Ah tá, você tá fazendo escadinha então, entendi. Sim, pequeno gafanhoto de ASMR. Entendi. Grande guru do CCU. Ok, vamos ver. Cara, gostei muito, Cyber, de você dar um clique duplo no personagem que tá caído no chão e ele equipa tudo que tá no cara de você, velho. Tá começando a dar umas otimizadinhas, né? Aí, tô com tudo aqui, mano. A única Às coisa vezes eu vi um... que eu quero é poder usar o Tractor Beam nos amiguinhos. Ah, isso não quando pode. estiver caído, cara. Isso é sacanagem. Não, ué, o cara tá caído no meio de um fogo cruzado. Como que tu vai avançar? Tu pega aí o Tractor Beam e bota num lugar seguro pra tu curar ele. É melhor usar uma corda que nem o Red Dead Redemption. Para que quero uma ambulância que posso montar hospital que fabrica drogas. Nossa, festival de player no... Nossa, olha o tanto de gente jogando StarCitizen, foda-se. Então agora a 405 vai estar aqui com o carrinho e tudo. Aqui mesmo. A 405 tá aqui, vamos ver se tá tudo nela. Que eu tinha... Que eu tava lá... Ela tava lá fora, não tava nem, eu nem tava nela. Que maravilha. É de 8, vamos lá. Vai querer aqui, ó. É, puxa de novo, vamos fazer a mesma parada. Salvar de novo.
Você viu como tem posto avançado com pirata? A gente não recebeu ponto final nem nada, tu viu? Foi tranquilo. Eu prefiro ir com a missão, porque os guardas não atacam, porque ganha dinheiro. Ah, mas aí não tem emoção. E a emoção de estar invadindo a parada lá, de fazer loot. Porra, massa. E agora como é que você vai encontrar uma missão cheia de player assim? Tu chamou a Carrack? Lugar 4. Caralho, lá no outro lado do universo. O elevador lá em Pyro, velho. Unipad. Ver se tá tudo nela. Até a sujeira lá do posto avançado tá nela. Finalmente encontrei meu corpo para poder pegar meu loot, que nem isso eu encontrava antes. Ah, até a porta aberta veio, cara. Que eu deixei. Acredita nisso? Uhum. Até com a porta aberta ela tá. Bubu só tem microtex, sabia? Olha, cara, o Jeep tá aqui, mano. Caralho, que da hora, mano. Pronto, velho. Acabou o problema. Olha o 30k aí, ó. Já foi. Não tem problema. Entra na outra sessão, pega tudo de novo. Agora sim esses caras do StarCitizen deram adentro. O mais emocionante disso aí é quem tá fazendo 3, cara. Aqui, ó. Tá tudo aqui. Veículo. Agora eu vou botar umas coisas aqui pra emergência, beleza? Agora que eu sei que não perde mais nada. Então, quer dizer, pelo menos eu acho que não, né? Vamos colocar então uma armadura aqui na nave, para que se eu tomar um tombo eu possa pôr outra armadura. Apesar que, como é que eu vou vestir a armadura que tá lá no chão se eu vestir outra armadura, né? Tem que vestir só uma roupa de baixo e um capacete. Já tá bom, é uma arma. Aí. Uma roupa de baixo, um capacete, uma arma. O resto a gente corre atrás. Origin shipboards at your service. Core system operational. Engines active. HDSF Robert. Só podia salvar o respawn na nave, né? Não, espera você chegar lá. Não, o 30k. Eu acho que tá salvo, vamos ver. Quando eu chegar lá, onde... Não tá salvo, não. Toda vez que a nave guardada, você chama ela, tem que ir de novo.
torreta aqui, né? É shield agora que eu vi. Vou botar lá em Microtech, né? Não tem como. Fazer o teste do veículo. Focou? Pausa aqui onde eu tô. Um monte de torreta aí agora. Então, mas pausa aqui onde eu tô, pô. Atrás de mim aqui. Vamos de jeep. Viu, pousar aí pra proteger dela? Tá, né? Então vambora de jeep. Vamos na nave. Tá, eu vou salvar aí, peraí. Abre a tampa.
tira uma dúvida. Vê qual a capacidade de inventário da carraca, se tá ocupado. Tá zerado pra você ou tá com valor? Tá zerado pra mim, 40k zerado. Peraí, eu olhei errado. Tá 8k zerado, isso mesmo. Sim, pra mim tá 49%. Então, teoricamente, dá pra mim colocar um monte de coisa e dá pra você botar um monte de coisa. Cada um tem o seu inventário. Por enquanto, né? Depois você vai destinar o espaço. Você vai poder ter também a quantidade de pessoas, né? Se a carraca comporta 4, vai ter 4 slots, entendeu? Dividido o peso para cada um. Realmente não estava salvo não. Então tá vendo aí? Beleza? Tem 5 torres lá? Ixi, então é só soldado da UE, hein? Quando é uma torre só tem pirata. Meio que o padrão, sabe? Aí. Vou deixar a tampa aberta, tá? Não, fecha. Aberta, mano. Um ciúme dessa nave que eu nunca vi, viu, rapaz? Foda-se. Pegou a outra pistolinha de cura? A minha? É. RGUYS. Bora. Eu não enxergo daqui não, velho. E aí? O que você tá fazendo? Ver se eu tenho outra pistola na... É só subir na rampa e você já tem acesso, né? Tem que subir também, sim. Na farmácia buscar outro. Você tá com um equipado. O quê? Você tá com um equipado. É a tua. Aquela que você tava caído, eu peguei. Ou já tá na parte. É um tráfego pra mim? Também. É bom. Ai. Joga aqui no veículo. Uma concessão? Aqui? Ah, esse é o Cyclone de Amp. Não dá pra acessar o inventário dele. Ah, tá. Então depois você pega. Depois você me passa. Chegando lá.
quebra, viu? E quebra de cair as rodas. Tractor, é 30k? Tá aparecendo meu inventário. Agora apareceu. Tá aparecendo não. Vou dar uma olhada de longe para ver primeiro. Já tem 2 contatos. Bandido. 2? O segundo não tem confirmação se é bandido. Tem um alvo ali, eu acho que é um mecânico. É um mecânico ali, é um refém. Quer dizer. O outro não deitou. Deita. Acertei no saco dele, tá com a mão no saco, pô. Tem um atrás da coluna. Tá de sniper? Morreu. E minhas balas acabaram. Cara, aqui é só pirata, velho. Ó, quando tem aquele cara de touca ali, é só pirata aqui. Atrás da touca. Da coluna ali na direita. Lá no fundo. Deitou que nem um sabão. Tem um lootzinho escondidinho ali. Vê se tu consegue ver mais algum aí. Não. Bala não tá passando, velho. Tô gastando munição. Caraca, eu não tinha visto esse maluco.
Esse aí é o refém que ele pega a arma e atira em você. Fica esperto com esse cara, mano. Esse cara é traíra. Se eu matar ele, tô no final estágio? Não sei. Esse é o problema. Cagou em mim, né? Tem um outro aqui. Tem dois aqui. Tem um cara com máscara. Ixi. Quase que eu vou na frente. Só tem um Caraca, tiro, tem velho. máscara no StarCitizen agora também? É, máscara de gás. Ah, vou meter um pipoco nesse maluco. Se liga que eu tô agora com pouca munição, hein. Tá. Porra, tinha um bem Invadindo. nas tuas costas aqui, cara. No elevador. Não vi. Tô atrás. Vamos lá. 30k. Esquerda limpa. Contato. Eu acho. Deitou. Indo pra esquerda. Pode avançar. Deu Tá ali. 30k. Aqui ainda parece que não deu 30k não. Ó, o Bull tá falando que é 30k. Lá tem um laboratório. 30k. Tamo juntos. Tamo junto. Olha o chat. Ai, ai. Tá ouvindo o som não, Bubu? KKK. Pulsou. Valeu, Bubu, obrigado. Ai, ai, velho. É 20h42 ainda? Bom, agora a gente vai estar sem veículo, né? Que o veículo vai ter... Vai estar na nave mais. Eu só tenho um rock. Puxou aí? Tô. Agora que a gente testou que tá funcionando, eu vou comprar munição, comprar arma. Conseguiu sair do Microtech?
Bubu? É. Não sei. Tá em Macroteca ainda, Bubu? Acho que ele tava comprando roupinha lá. Sainha, baby doll. N. Sim. O posto tá baixo. Bubu tá em Macrotech. Tá lá. Tá comprando as coisas. Foi quem perguntou esse dia aí se onde que era a loja. Não sei se tá aqui, se não. Alguém tava perguntando onde que era que comprava arma no Macrotech. Mas é lá no Center Mass. Os caras não colocaram a multitools pra vender aqui, né? O capitão tá aqui. Oi? A pistola que eu botei em cima da minha mesa, o capitão tá aqui ainda. Legal. Aqui tem loja de armas? Tem, né? Eu acho que não.
Origin shipboards at your service. Core system operational. Engines active. Landing gear raised. Thank you, and please visit again. Eu vou pra Green pra comprar arma. $30k resolvido, velho. Não vamos mais perder item com 30k. Tomei 3 30k e até agora não perdi nada. A nave aparece de volta pra você. Os itens aparecem de volta do personagem. Deixa eu pegar um café aqui. Vou pegar um café e já volto pra lá em Green X. O Cyber comprar munição, armas e armadura. Quer carona? Eu tô indo de 400i. Tá vindo também? Não. KKKK. Acontece doido. Entendi. Tô falando que era o que acontece dois. Ah, não pausa lá. Vou pegar um café aqui e dar uns 3 socos na cara pra não dormir, cara. Já vou. VCS estão vindo, né? Se preparei. KKKKK. O tempo vai fechar.
Acertei. Da cá já? Vem pra cá. Tá nervosinho agora, hein? 430k em 30 minutos. Tá bem, hein? Muita gente entrando no servidor, velho. Né? Muita gente entrando no servidor. Olha lá, tá fritando o servidor. Aparecendo muito, pegando muito erro. Tem algum erro que tá derrubando o servidor toda hora aí. Alguém tá fazendo alguma coisinha que tá caindo o servidor toda hora. E proposital o 30k para teste. Vai deixar os caras jogar umas 3 horas, depois que jogar umas 3 horas que farmou pra cacete. Aí dá o 30k, o cara fica apavorado lá que perdeu tudo. Aí chega lá, tá tudo lá, o cara fica todo feliz. Vai lá e compra mais 3 naves. Então eu vou aparecer na estação que eu tava. Lá em Eventos. Fechou? Não. Tava no menu, não tava? Que sim. Podia ter botado no europeu.
É. Esse horário é bom, né? Próximo 30k a gente joga pra lá. Ele está dando 30k em todos os servidores. Vocês já tomaram cachaça no bar lá e ficaram bêbados mesmo ou vocês usaram a arminha? A bebida ela aumenta 5% de droga no sangue. 5. É, tem que beber umas 20 garrafas pra ficar doidão. E cura você não? Curar como assim? Tipo, você para de sentir dor, essas coisas? Aí já não sei. Provavelmente. Que a overdose vai inibir o resto dos negócios. Vamos lá. Acredito que essa mochila tem mais capacidade de carga que a própria Carol. Inventário da Carol. Sim. Tem 12 mil de espaço. A Carol tem 8 mil. Olá, Carol. Como você está aqui de novo? Agora, quem for fazer combate vai ter que ir de cuequinha. Não tem que comprar armadura toda hora. Vai querer carona pra Greenhacks? Pô, qual pede? Hangar 4. Mas aí você vai ter que dar claim pra nave ir pra lá.
tem deste? Eu vou perder, não tem nada. É. A não ser que você bote tudo na Carol e traga pra cá. Aí fica a seu critério. Sumiram 2 armas. Pra ver se tem alguma coisa no inventário aqui. Eu vou devolver a nave. Tô triste, meu veículo não tá mais aqui. Não, os itens da nave tá lá, normal.
Será que porque a comida não tá salvando? Não sei. Não, mas tu deixou no inventário, né? É. Pra deixar uma mira lá no mesmo lugar pra ver. Deixei meu ursinho na nave de Nau sumiu.
system Tô operational. pulando. Eu tô lá de fora, tá? A estação. Pra não recolher a nave. Tu já tá lá no hangar? Thank you, and please visit again. Não tá me vendo não? Pronto. Não. Tô atrás de você. Cyber com quem tá falando. Eu vou pousar aqui nesse landing pad. Chego mais perto, se puder, daqui, ó. Eu vou e pousar na nave aqui, ela mantém segura. Sou eu, Bubu, que tá falando. Tava com a tela fechada. Please proceed to assigned landing bay. Landing gear raised. Cheguei em Crusader KK. Complete. Have a pleasant stay. Engines inactive. Vai chegar antes do 30K. O pessoal tá falando que os 30K é intencional. Cheguei em Crusader. Teo descendo. I think persistente. Ele tem que comprar os componentes lá. Falei a vice que era intencional cyber fumo.
Ah, tio, pode escanear. Pera aí que eu posso... A polícia tá me escaneando. As armas que tá na nave aí, eu tudo achei, polícia. Achado não é roubado. Pegou em Cruzeiro? Ah, eu fechei o jogo. Eu perdi os movimentos. Conseguia controlar o personagem.
líder tá indo pra onde? Tiraram a Kraken de Horizon KKK.
Na hora que você arremessa um objeto, você perde os movimentos. Como é que é? Na hora que tu arremessa um objeto, você perde o movimento do personagem. Crash kkkk. É difícil de falar com esse corno. X.
carro aqui já tá livre, viu, sabe? Tá cá. Ah? Fui 10 toros nela, deu 30k. Gente, vou dormir. Vou dormir, eu tô cansadão, velho. Vai lá. Mas já deu pra aproveitar pra cacete hoje, ficou muito massa. Amanhã umas 2 horas da tarde, se der tudo certo, depois do almoço já venho aí pra fazer mais uns testes aí. Começar a fazer uns cargos, né? Pra ver se a carga vai ficar na nave e também fazer mineração. Pra ver se o minério vai ficar na nave, né? 30k mesmo, beleza? Valeu, gente. Valeu, salve, abração. Até amanhã, velho. Bom descanso. Boa noite, citizens. Até. Gente, amanhã a gente tá aí de novo, como todos os dias, beleza? Amanhã é sábado, né? Amanhã é só gameplay, domingo também é só gameplay, direto, até desmaiar. Beleza, gente? Hoje a gente falou aí sobre traders, né? Ontem a gente falou sobre alguma outra coisa que eu não lembro mais. E todo dia a gente fala de um assunto diferente de segunda a sexta, né? Vamos dormir um pouquinho pra descansar. Que amanhã tem mais. Valeu, gente. Abraço. Obrigado. Ganhador. RWXLFF lucrou 3.000 marchants.